live, estamos ao vivo. A todos da Liga Apologética, sejam muito bem-vindos, se inscrevam no canal. Eu vou pedir aqui para o Paulo se apresentar. Paulo, quem é você? Onde que você mora? Onde é que você trabalha? E vamos batendo um papo aí sobre pastorado. Se apresenta para nós, por favor, meu amigo. Beleza, então eu me chamo Paulo, eu sou meio estrangeiro, meio brasileiro. Na verdade, eu nasci no Paraguai, os meus pais são brasileiros, mas eu só nasci lá, né? Aí com 4 anos já vim para o Brasil. Atualmente moro em Blumenau e sou casado com a Jéssica, minha esposa. Moramos aí faz uns quase 2 anos que nós somos casados. Estamos agora em Blumenau trabalhando. Antes eu estava em Joinville e agora estou cuidando aqui ajudando um outro pastor aqui a cuidar de um colégio aqui em Blumenau. Perfeito. Eu conheci o Paulo, ele entrou em contato comigo, acho que a gente estava conversando sobre isso em 2019, lá em Maringá, cara. Um dia o cara manda mensagem para mim, pá. Aí ele falou assim, você vai almoçar na casa da minha namorada e a gente vai estar lá. Eu falei, não, beleza. Aí eu chego lá, eu conheço a família dela, Família de Caleb, né? da Missão Caleb de 2016, se eu não me engano, 2016 ou 2017, eu conheci o pai dela, a mãe dela, ela também, a irmã dela, né? E aí, por fim, eu falei, tudo bem, né? E aí a gente trocou uma ideia e tal. E só uma coisa, Paulo, você falou que é estrangeiro, né? Meio estrangeiro, é paraguaio, né? Mexeu com contrabando, essas coisas, brincadeira. É simples, meu irmão. Quando é que veio o desejo de virar teologando, de fazer, eu vou virar pastor? Eu vou virar pastor. Pá. Como é que surgiu essa ideia? Então, Adventista de berço ou não? Primeira pergunta. Adventista de berço ou não? não. Não? Tá, então não. Então, quando é que veio essa coisa? Vou virar pastor, vou abandonar a vida de contrabandista do Paraguai para virar pastor. Chega de muamba, né? Chega de trazer muamba para esse povo aí. Não tem nada muito assim sobrenatural no meu chamado, quando Deus me chamou para trabalhar para Ele. Quando eu vim para a igreja, eu já vim já um pouco, né? Já tinha passado da adolescência, já estava quase com meus 18 anos. Então eu me batizei na igreja e naquele tempo eu nunca gostei assim de estudar, nunca gostei de ler, nunca gostei de nada. As minhas notas, hoje tenho vergonha de olhar para as minhas notas do ensino médio fundamental, que é uma calúnia, né? Mas Deus já me converteu, amém, né? Hoje um dos meus hobbies é ler. Então, quando eu entrei na igreja, eu comecei a perceber que tinha algo que valia a pena você estudar, sabe? Valia a pena você ler. E aí eu fiquei embasbacado, assim, quando a gente começou a estudar a Bíblia, sobre Apocalipse. Esse foi a fisgada, né? Me fisgaram pelo Apocalipse. E aí começamos a estudar e eu percebi, cara, isso aqui é muito legal. E eu comecei a criar gosto em estudar. E aí terminei o ensino médio. E aí a gente fica aquele negócio, né? Poxa, terminou o ensino médio e para onde eu vou, né? Acho que todo mundo tem isso, né? Para onde eu vou, né? Terminei o ensino médio e pensei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu já tinha me batizado, já era adventista quando eu terminei o ensino médio. E eu pensei, nossa, o que eu vou fazer na minha vida, né? Vou para onde? E aí, por incrível que pareça, apesar de você não ter experimentado os meus dotes culinários lá em Maringá, quando a gente se conheceu pessoalmente, eu pensei em fazer culinária. Quando eu terminei o ensino médio, eu pensei, vou fazer culinária. E eu vejo que Deus me guiou assim, porque se eu tivesse ido fazer culinária, eu estaria em São Paulo aí, rapaz. E eu não sei se eu estaria na igreja ainda, sabe? Porque os meus primeiros anos aqui, em Jaraguá do Sul, onde eu morava, onde minha família mora, foram muito importantes porque eu tinha um relacionamento muito, muito bom, ainda tenho com meu cunhado, a gente estudava junto, então isso me ajudou a crescer bastante. E aí, no fim, decidi, não vou fazer culinária não, vou pegar uma oportunidade que está aqui na minha casa, do lado da minha casa, que é cabeleireiro. Aí fui trabalhar no salão da minha mãe, junto com a minha irmã e meu cunhado. Eles eram cabeleireiros, aí me tornei cabeleireiro. E fiquei trabalhando, se não me engano, uns 2, 3 anos lá de cabeleireiro. E aí começou a crescer aquele desejo no coração, assim, rapaz, eu preciso trabalhar para Deus. Eu queria muito que Deus fosse meu patrão aqui nesse negócio. E aí esse desejo foi crescendo e surgiu a oportunidade de ir para a Coportage. Em 2015, eu acho, eu pedi minhas contas do salão e eu fui para a Coportage de efetivo.
Fui para a comportagem efetiva aqui em Santa Catarina, com o líder naquela época, era o Dimas. Ele faleceu de câncer. Um rapaz muito, muito querido. E aí fiquei um ano trabalhando de comportor efetivo aqui em Santa Catarina. Passei bastante aqui, Timbó, Taió. E aí foi chegando o final do ano e eu percebi o seguinte, bem, comportagem é legal, mas sabe, não é muito, não é para mim, sabe? Eu não sei se você já comportou, Adolfo, já se arriscou Não, nessa vida doida? eu sou um cara descomportado, mano. Só trabalhei civil desde os 17 anos de idade. E hoje E também. aí eu fiquei assim, eu tenho uma dificuldade que é você vender coisa, né? Então eu não tinha muita facilidade em vender, não tinha muita porque eu não gosto que as pessoas insistem em algumas coisas comigo. Ah, eu disse não, é não, sabe? Não gosto que fiquem insistindo. E eu tinha essa dificuldade. E aí fui percebendo que era legal, eu tive muitas experiências com Deus, muitas experiências com Deus. Foi fantástico, assim, essa passada que eu tive na comportagem, de efetivo, né? E aí chegou o final do ano e eu pensei, cara, eu acho que não é isso que Deus quer para mim. Acho que Deus quer me colocar em algum outro lugar. Mas nunca pensei em ser pastor porque eu nunca fui de falar em público, sabe? Eu sempre fui uma pessoa introvertida, até hoje sou uma pessoa introvertida. E aí a gente foi fazer um treinamento da comportagem no CATRE. No CATRE você já foi, né? Também não. Oxi, tem que ir lá conhecer o CATRE, aqui em Governador Celso Ramos. A gente foi fazer um treinamento da comportagem. E E nesse treinamento a gente teve alguns dias ali com o Fernando Iglesias, um homem de Deus, muito querido, ele muito atencioso. E aí nós tivemos alguns momentos que ele liberava a gente para ir conversar com Deus, né? E numa dessas conversas, Deus me guiou ali para o início de Tessalonicenses, e aí Deus falou no meu coração assim, como se ele estivesse falando no meu ouvido, sabe? Uma voz assim que nunca ouvi e tenho saudade de ouvir de novo. E aí Deus falou no meu coração assim, vai trabalhar para mim, você vai ser pastor. Eu falei, poxa vida. E aí eu fiquei feliz, né, na hora assim, né? Pô, pastor, né? Mas aí terminou o encontro, eu pensei assim, cara, será mesmo? Pastor? Mas, cara, eu nunca pensei em falar em público e tal. E aí terminamos aquele encontro, aquele negócio ficou no meu coração e final do ano, naquele ano, 2015, eu fui fazer o vestibular e pensei assim, não, talvez seja isso mesmo que Deus quer para mim, se Deus falou comigo. Então, mas cara, o que eu vou fazer, mano? Eu sou o quê? Eu não sou um para pregar, né? Eu não sou uma pessoa assim fantástica, não homilética. E, e aí fui fazer o vestibular, fiz o vestibular e aí me ligaram do IAP, fiz para o IAP. Me ligaram do IAP e aí você quer estudar? Quero, porque meu nome não tinha aparecido na lista dos que passaram, né? Aí eu pensei assim, não, então eu acho que não vai ser para mim. Aí voltei para o salão, comecei a trabalhar de novo lá. E aí ligaram para mim pedindo se eu queria ir para lá estudar e tal. E aí fui, e hoje eu percebo que Deus me chamou, Deus me fisgou pelo amor ao estudo da Bíblia, sabe? Cada um tem uma personalidade, a gente aprende isso no ministério. Você tem uma personalidade um pouco mais daquela pessoa extrovertida, evangelismo tal, você tem aquele que é... E eu percebi que Deus me fisgou nessa característica de estudar a Bíblia, sabe? De gostar. Então hoje eu fico muito feliz porque eu estou num lugar onde eu posso falar muito disso, que é na escola. Então eu dou aula do sexto ao ensino médio, terceiro ano do ensino médio, e eu tenho o privilégio de conseguir compartilhar um pouco daquilo que eu tenho estudado, sabe? Então foi assim que Deus me fisgou, foi assim que Deus me chamou, e eu acredito que Deus me chamou por esse amor que eu tenho ao estudo da Bíblia. Então foi assim, eis que estou aqui agora. Rapaz, de estudante ruim para cabeleireiro, para comportor e pastor, aí, rapaz. E ó, Deus converteu tanto esse coração que na faculdade as notas melhoraram, hein? Amém, né? Ah, tem gente que diz isso no curso de teologia, né? Ou não aguenta pagar a mensalidade, ou não aguenta o trampo lá dos professores. Mas sabe que eu quase, no final, quando eu voltei do evangelismo, no quarto ano, eu quase tive que trancar a faculdade de novo, porque eu não tinha mais dinheiro, tinha acabado meu dinheiro, eu já tinha vendido o carro que eu tinha, e na comportagem, nas férias, eu conseguia tirar um dinheiro lá, mas nunca foi suficiente assim para pagar todo o semestre. Então eu tinha que trabalhar nas férias, tinha que trabalhar cortando cabelo
Então isso foi uma bênção, né? Porque eu sabia cortar cabelo, então eu cortava o cabelo de todo mundo lá. Mas no quarto ano, eu só consegui terminar a faculdade porque um pastor chamado Manuel Messias Lula, que morava lá em Maringá, não sei se Ah, você o chegou a Lula, mano. conhecer ele. Ah, ele era um dos caras lá que cuidava do Alvoradão, pô. Da igreja do Alvorada. Cara, aquele homem tem um coração tremendo, sabe? Tem uma paixão por aquele homem. Não sei se você ficou sabendo, ele veio a falecer esse ano. Ele ficou mais vivo com o câncer do que sem o câncer, né? E esse ano ele faleceu agora no começo do ano. Mas ele me salvou, rapaz. Eu fui morar com ele. Fui morar numa casinha que ele tinha nos fundos da casa dele. E o quarto ano eu passei lá, porque eu não tinha mais dinheiro para ficar no internato, sabe? E aí eu consegui pagar o externato e morar lá. Então, o pastor Manuel, eu devo muito a ele. Devo muito a ele. Aí, ó. Pô, a igreja do Alvorada não foi uma igreja que eu fui muito ligado, né? Porque eu fui batizado na igreja de Ebenezer. Depois dali eu fui para a Uhum. Central, né? Então eu quase não pisei o pé na igreja do Alvorada. Se eu fui na igreja do Alvorada 3 vezes, foi muito. No tempo que eu passei aí nesse fim de mundo, que era no fim de mundo chamado Maringá. Né? Mas o pastor Manuel, você vê, ele era tão querido, cara, que e às vezes ele não deixava nem eu comprar, nem ir no mercado. Ele passava lá na janelinha do quarto e falava assim, Paulo, o que você tá precisando aí? Tá faltando o quê? Aí eu falava para ele assim, não tá faltando nada, não. Opa, deu uma travada aqui. Não tá faltando nada, não. Aí, não, me diz aí o que tá faltando. Tá faltando o quê? Farinha, pão? E ele comprava, cara. Ele comprava para mim. Ele não deixava eu comprar as coisas. Ele era, olha, muito querido. Muito É, querido. é. E na época, eu cheguei a conhecer, que eu conversei uma vez, foi o ancião que morreu, cara. O cara que praticamente fundou o Alvorada. Hum, Eu não sei o nome dele, eu não lembro o nome dele, mas ele foi ancião muitos anos no Alvorada e foi ele que fez a igreja do Alvorada ser a igreja do Alvorada e fundar mais de 20 igrejas aí na região de Maringá. Né? Não me lembro o nome dele também, porque eu só conversei com ele uma vez e aí uhum, depois disso ele veio a falecer um tempo depois, né? Mas sim. sua internet, sua câmera tá caindo, alguma coisa assim. Eu acho que é o. Não sei se é o meu. Opa, vamos ver se vai voltar. Vamos ver. Certo. E então, assim, seu quarto ano você quase travou, você teve que penar. Deixa eu mudar a câmera aqui também. Seu quarto ano você teve que cortar cabelo para bancar as contas. Só uma pergunta, como é que você veio a conhecer um cara chamado Adolfo Euclair, mano? Porque do nada o cara me manda uma mensagem do Zap. Ô, Adolfo, passo, teologando aqui do IAP. Como é que você conheceu o meu trabalho? Cara, sabe que você me fez uma boa pergunta agora, né? Porque, pô, eu tava de boa, de repente mandou uma mensagem, ô, Adolfo, você tem que trocar, quero trocar ideia com você e você tem que vir almoçar na casa da minha namorada aqui um dia. A gente vai se conhecer pessoalmente. Beleza. Uhum. E aí, como é que Deixa eu ver enquanto eu tento melhorar aqui, eu vou falando aqui. Acho que deu um probleminha na minha. qualquer coisa você sai e entra só pelo celular, acho que fica mais prático. Uhum. Rapaz, eu não lembro como que eu te achei, cara. Eu tinha que até tentar caçar as mensagens aqui para ver como é que foi que eu te achei. Porque eu acho que. Cara, eu acho que eu assisti alguma live sua. Poxa vida, agora você até me pegou. Acho que eu assisti alguma live sua em algum canal que eu não lembro aonde. E aí eu lembro que você falou do grego e tal, que você estudava. E aí eu peguei essa deixa e te mandei mensagem porque eu tava no meu último ano, né? Não, penúltimo ano e tal. Eu pensei, cara, será que esse cara com DDD 44, cara, será que esse cara mora aqui em Maringá? E aí eu mandei mensagem para você, para a gente conversar sobre grego, né? Sobre crítica textual e tal, porque eu tava precisando dar uma reafinada também no meu grego, que eu peguei no meu primeiro ano. E aí meu TCC foi em Hebreus, né? Então eu precisava dar uma reafinada aí no no meu grego. E aí
eu entrei em contato com você justamente por isso, para a gente trocar uma ideia, para ver se você conseguir me ajudar no grego, dar uma, uma, Melhorada nisso. uma melhorada, dar um F5 lá no grego, para ver se melhorar para eu conseguir fazer meu TCC, porque eu me encasqueto com o negócio. Quando eu pego para fazer, eu tenho que fazer um negócio assim, nos trinques, sabe? Não me contento com pouca. E Tá, aí. Opa, voltou. Agora sim. E aí. A gente conversou. tá cortando o seu Inclusive, áudio, acho irmão. que eu. Deixa eu ver aqui. Câmera. Deixa eu ver aqui. Exibições. Está em 480p já. A minha não é a minha aqui que está com defeito. Áudio é só microfone mesmo. Paulo Goulart. Felipe, pode lançar suas perguntas aí, cara. A gente vai pescar ela de acordo com. A gente vai pescar elas daqui a pouco, tá? Tem que falar com o Paulo aqui que deu ruim a. Deu ruim aqui a mensagem. Ele vai ter que sair. Travou a internet dele. Acho que foi a minha internet aqui que deu uma travadinha. Voltou. Mas aí, voltando ao raciocínio lá, eu tinha mandado mensagem pra você. Cara, agora eu não lembro aonde que eu te achei, cara. Como que eu te achei? Porque como que eu Lê, consegui ter o contato? Né? Eu lê, fico pensando, cara, como é que eu. Canal Lê Pirata Barro Barral, do Clair, Liga Apologética. Você me encontra em todos esses lugares. Eu acho que foi em algum canal que tinha o seu número lá, seu número de telefone. E aí eu pensei, cara, vou mandar mensagem para esse cara aqui para ver se a gente consegue trocar uma ideia, vai que ele me dá umas dicas aí, me ajudar a reafinar o meu grego que estava meio enferrujado. E aí a gente começou a conversar e você, né, falou assim, não, pô, cara, não, você fez grego lá em AP, então a gente vai ter que bolar vamos ter que fazer uma outra ementa aqui para você. Você é diferente dos outros estudantes aí. E aí, inclusive, aquele dia que você foi lá, né, em Maringá, lá na casa do meu sogro, a gente trocou uma ideia, né, sobre grego e tal, sobre crítica textual, e foi muito legal. Consegui fazer meu TCC, apesar da gente não ter. Acho que logo depois você deve ter saído de Maringá, Não, eu mas fui. aí. Acabou meu exílio em 2020. Foi em 2020, metade de 2020, bem no início da pandemia, né? A pandemia iniciou no mês 3, Ah, no mês 6 ou no mês 7 eu já estava queimando chão para São José aqui. então a gente acho que nem chegou a trocar algumas ideias mais profundas aí sobre grego. Mas Não, eu acho que eu te achei porque você foi bem diferente de algumas pessoas, né? Tem algumas pessoas que você consegue ter bastante acessibilidade, né? Você consegue encontrar a pessoa bem fácil. E você foi uma pessoa bem fácil. Talvez eu te encontrei no seu site ou no canal o contato do seu WhatsApp. Então, como você é uma pessoa bem acessível, eu mandei mensagem para você. E aí, pô, do IAP aqui do lado, aí pronto, né? sim. E aí, É, o que que, consegui. o que que acontece muito é que às vezes quando o cara fica, não estou dizendo que eu sou famoso, né? Mas quando o cara ele começa a ganhar alguma notoriedade, ele já começa a ficar inacessível. Não é qualquer um que tem o zap dele, não é para qualquer um que ele passa o zap dele. E É, aí, tipo, tem pessoa que você vai tentar achar o zap dela, mesmo que você tenha o zap dela, ela não te responde. Então tem muito isso. Eu sou um cara que sempre, desde que eu tenho o WhatsApp, eu disponibilizo o WhatsApp no meu YouTube para quem quiser conversar comigo, entendeu? É claro que a gente não sim. consegue atender todos ao mesmo tempo, mas a gente vai conversando. Cara, veio uma pergunta muito legal aqui, deixa eu ver aqui. Tirando a parte financeira, qual foi a dificuldade que você pensou em desistir? A Igreja Nova Pitanga lá do Victor de Recife está perguntando, não, lá do Recife. Recife. Não sei se o Vitor conseguiu especificar, mas seria desistir do quê? Desistir da Do curso de faculdade, teologia. de teologia? É, Eu nunca pensei em desistir do curso. Eu pensei em trancar, que é diferente, né? Porque realmente só por questão financeira. Essa foi o meu único
o único medo de ter que trancar por questão financeira, que foi no quarto ano. No quarto ano foi quando eu tive que morar com o pastor lá, e esse foi o único momento que eu pensei assim, cara, vou ter que trancar a faculdade. Nunca tive vontade de trancar, mas foi somente por financeiro. Eu tranquei a faculdade no terceiro ano, e eu recomendo, se tiver alguém assistindo aqui, que seja solteiro, principalmente solteiro que gasta menos, mas que, cara, vai ingressar na faculdade cedo, vai ingressar na faculdade com 19, 20 anos, cara, tranca a faculdade um ano, vai fazer uma missão de um ano, ou, por exemplo, eu não tinha muito inglês, então eu não conseguia fazer missão. O que eu fiz foi trancar a faculdade e fui fazer um intercâmbio. E aí vendi um rim dos dois que eu tinha, e aí fui fazer um intercâmbio na Irlanda. Então, isso foi muito, 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 muito bom. Muito bom. Mas nunca pensei em desistir, nunca pensei em abandonar o curso. Quando eu tranquei, eu tinha um objetivo. Então, eu fui, fiquei um ano fora e voltei. Então, sempre estava com esse objetivo em mente. Eu vou, mas eu vou para fazer algo, que é estudar, aprender inglês e aí retorno. Tirando o financeiro, nada me parou. Isso que você mencionou agora é um ponto muito importante, porque eu tenho amigos, né, pelo menos um eu posso citar posso citar assim, ó, de certeza, que ele iniciou a faculdade de teologia e parou por questão financeira, ele não aguentou pagar, né? Porque Uhum. não sei quanto que paga a mensalidade do teologando, mas ele pagava, acho que era 1.000, 1.200 na época. E, mano, 1.000 e 1.200 por mês é dinheiro, É bicho. caro. Eu pagava, acho que no meu tempo era 800, 900. Mas, rapaz, você vai pegar uma faculdade aí brincando, por exemplo, a faculdade da minha esposa, que ela está no último ano de psicologia. Olhe por mim, hein? O último ano, hein? Vamos ver se brota esse negócio. É mil e pouco, 1.300. Então é bastante dinheiro, vai tudo. Vai É, tudo. 1.300 é dinheiro, cara, é dinheiro. É dinheiro. Então, e aí ele teve que trancar. Então, tipo assim, ele saiu devendo da faculdade, porque ficou uns 4 meses sem pagar, saiu devendo, então ele adquiriu uma dívida e não terminou o curso e não virou pastor, né? Uhum. E aí eu acho que é um tanto perigoso, né? Um tanto perigoso. Sim, sem dúvida. Eu nunca tive muita condição financeira, meus pais nunca foram de muita condição financeira, minha mãe é cabeleireira, meu pai sempre foi frentista de posto de gasolina, né? E a gente nunca foi avantajado assim, então muitas vezes eu tive ajuda de pessoas, muitas vezes eu tive ajuda de familiar, minha irmã me ajudou uma vez, e a gente tem que se virar, né, cara? Eu já fui até vender trufa no sinaleiro, a gente faz de tudo, né? Vai juntando um pouquinho aqui, um pouquinho lá, e a gente termina esse negócio. E é uma benção, olha, pelo menos para mim que gosta, né? É extremamente prazeroso estudar a Bíblia, sabe? Aprender coisa nova. E, às vezes pode ser uma besteirinha ali, né? Por exemplo, eu estava revisando, estou tentando dar um F5 aqui no meu hebraico, e aí estava revisando algumas coisas de Deuteronômio, daquela variante que fala do Monte Gerizim, né? E até aquilo, sabe, é legal você. Não é assim, nossa, né? Que relevância que tem isso, né? Descobrir o Monte Gerizim, o Monte Ebal, qual que é a diferença. Mas é gostoso, sabe? Você ter esse estudo, assim, é muito bom. Então, eu tenho muito prazer. Gosto muito de fazer isso. Deixa eu ver aqui um tema. Ah, agora concluído o curso, você concluiu, né? Isso foi em 2020, né? Bem início da pandemia. Isso. Bem início da pandemia. E como é que está a sua caminhada aí, sua experiência na escola, né? De cabeleireiro para coportor e de repente cair numa escola. Eu vou até contar uma coisa engraçada que aconteceu comigo aqui. Quando eu terminei a faculdade, e aí veio todo aquele ano da pandemia, né? 2020 ali, foi tenso. E o que aconteceu? Eu tinha marcado meu casamento já. Você se lembra que eu estava nos trâmites aí para casar e tudo mais, né? E aí, 2020, 2000, acho que foi 2020 que a gente, no início já de 2020, nós marcamos uma data já. 20 de dezembro de 2020 vai ser o nosso casamento. Por quê? Porque no calendário do SALT, calendário lá da faculdade, a nossa a colação de grau, né? Tava uma semana antes. Então eu pensei qual é o raciocínio? Bem, eu me formo uma semana antes, faço a colação de grau,
viajo para Jaraguá do Sul para preparar as coisas para o casamento, né? Porque eu precisava terminar de construir os negócios, tive que fazer tudo. Isso aqui, ó, que tá aqui, ó, fui eu que fiz, que é de madeira. Então, a pobre faz de tudo, né? E aí eu tive que fazer bastante coisa. E aí chegou no final do ano, não, chegou na metade do segundo semestre, mudaram o calendário. Hum, Mudaram a colação de grau para o dia do meu casamento. vixe. Aí, rapaz, aí eu falei pro coordenador, né? Falei, pastor, entre segurar o canudo e casar, eu vou ter que casar, pastor, não vai ter jeito. E aí a gente conseguiu ajeitar tudo. Casei de manhã, no dia 20, e eu fiz a minha colação de grau online. No caminho para minha lua de mel, eu parei para fazer a minha colação e juramento e me formei no meio do caminho. Mas aí, depois que eu me formei, eu recebi um convite para trabalhar em Joinville. Fui trabalhar em Joinville com o pastor Agenor. Fui ser auxiliar lá da Igreja Central de Joinville. Foi um trabalho muito legal, a gente deu início a um centro de influência, foi muito bacana, sabe? E aí, no final do ano passado, um convite inesperado, não esperava vir para cá, na verdade. Nunca pensei que eu receberia um convite para trabalhar na educação. E aí recebi o convite para trabalhar na educação adventista. Fiquei assim, chocado, né? Porque pensei, rapaz, e agora? Né? Não sei nada, né? Não sei nem como é que é dar aula para criança. E mas quando eu vim para cá, cara, foi muito bom. O pessoal aqui me abraçou, foi muito legal. E tá sendo muito gostoso, cara. Muito, muito gostoso preparar os slides para as crianças e contar as histórias, assim. E eles ficaram assim, cara, mas como assim? As filhas de Ló tiveram relação com o próprio pai, cara? Como? E é muito gostoso ver a reação das crianças, elas irem aprendendo e tal. Então tá sendo muito, muito gratificante aqui. Trabalhar com as crianças aqui, tá sendo muito bom. E agora uma pergunta muito básica, eu já fiz essa pergunta para você, mas eu quero que você responda aí. Qual que é a diferença de um pastor ungido para um pastor não ungido? Você se formou em teologia, está em teste, eles podem meter o pé na sua bunda a qualquer momento, e aí depois você é ordenado a pastor. Então quer dizer que você é o meio pastor? Como é que é isso? Você está no limbo do pastorado? Qual que é aquela palavra católica que usa? Purgatório, sei lá, mano. Como é que é? Explica para nós aí. Como é que funciona? Hoje em dia a igreja tem uma maneira um pouco diferente de trabalhar, porque tem muita demanda de pastor, né? E a gente tem poucos campos sendo abertos, né? Então a gente tem poucos pastores plantando igrejas, com isso a gente tem poucos distritos sendo formados. Então a gente tem praticamente os mesmos distritos. E aí o que que você tem? Você tem rodízio de pastor aqui, ou aposenta ou morre. Então algum outro consegue ir plantando igreja, tal. Aqui na União Sul a gente tem uns planos bem legais de plantio de igreja. Mas aí quando você recebe um chamado da igreja, no caso quando você estuda para teologia para ser um pastor na igreja adventista, você se forma e você pode receber, por exemplo, um chamado que a gente chama de contrato ou um chamado oficial. O que seria o chamado contrato? O chamado contrato é aquele que você é chamado para trabalhar na igreja, mas você não é um obreiro oficial. Obreiro é uma palavra que a gente usa na igreja para definir aquele que é o funcionário da igreja, né? Então, o contrato é tipo um estagiário, sabe? Só que um estagiário por um bom período de tempo. Tipo um ano, assim. E aí, logo depois, passa 2 anos, alguns colegas 1 ano, alguns colegas 2 anos, que nem eu estou indo para o segundo ano. Depois desse 2 anos, normalmente a igreja olha o seu desempenho, e aí te dá um chamado oficial. Essa semana eu acho que teve um colega aí que mandou mensagem no grupo dizendo assim, recebi o chamado oficial e tal. E aí quando você recebe um chamado oficial, agora você é vinculado como obreiro da igreja. Então você é pastor, e aí começa a contar para a sua ordenação, né? Quando eu estou contratado, os anos de trabalho ainda não contam para a ordenação, porque eu ainda não sou obreiro. É mais ou menos nesse negócio aí. Não sei se ficou claro para você. Não, ficou claro, bem, bem desenhado. É uma coisa uma pergunta que eu tinha para fazer, que eu nunca parei para analisar isso aí. Todo teologando, quando recebe um chamado contrato, fica assim, ó. Porque não é aquele negócio assim. A igreja cuida muito bem da gente, sabe? A igreja, às vezes, até. Eu até brinquei com um colega hoje da escola, que a igreja mima a gente, sabe? Ela tem um carinho muito especial pelos funcionários da igreja.
mas diferente de um obreiro, uma pessoa que recebe um contrato, ela não tem tanto esse cuidado, assim. Você está ali para ver se você realmente recebeu o chamado, se você vai fazer um bom trabalho, porque tem muita gente chegando, né? Então, se você não faz um bom trabalho, você vai ser colocado em um outro lugar, ou logo você vai sair, para dar lugar para alguém que realmente vai fazer um bom trabalho. Eu tive colegas que receberam o chamado de contrato, ficaram 1 ano, 2 anos e não conseguiram desempenhar um bom trabalho, sabe? E hoje não trabalham mais para a obra, trabalham como um funcionário de uma instituição e tal, não necessariamente um obreiro pastor. Beleza. O Nova Pitanga, e como o Paulo, então, ele tá meio que nesse limbo aí, a gente não vai responder essa última pergunta sua aí, cara, senão queima o cara. Cara, deixa ele receber o chamado, deixa ele aposentar, fazer igual alguns pastores aí. Os caras Eu vi a pergunta ficam, dele aqui. não responde não. Os caras ficam lá 40 anos na igreja, aposenta, depois disso eles começam a meter o pau. Ué, por que não metia o pau quando estava trabalhando, né? Então é brincadeira, tá, gente? Então, assim, tem assuntos que são complicados, mas é interessante, Pitanga, até brincadeiras à parte, com um toque muito profundo de realidade, né? Uhum. Paulo, na sua visão, como você vê as mudanças em algumas igrejas e pastores liberais e a diversidade de cultura fazendo parte da doxologia da igreja? Paulão, deixa eu fazer uma colocação primeiro aqui acerca desse assunto, porque isso foi bem quando eu me tornei adventista. Uhum. Quando eu comecei a frequentar a igreja no final de 2010 e me batizei no início de 2011, estava começando um projeto aqui em São Paulo que é a Nova Semente, projeto da Nova Semente. E ela foi um projeto muito criticado, pelos membros leigos, por gente que não conhecia, por gente que vem de uma ideia mais conservadora, porque eles não entenderam a alma do projeto. Sim. E querendo ou não, a Nova Semente foi um sistema que funcionou. Por quê? Porque cada cidade ela tem uma cultura diferente. Tem um Uhum. sotaque diferente. As pessoas falam. Estou conversando com meu irmão faz anos que eu não vou para Leme, e ele usa algumas palavras que me dão saudade, porque ouvindo ele falar, eu lembro dessas palavras, porque faz muitos anos que eu não uso e não ouço. Sim, Né? uhum. Então, cada cidade ela tem um ritmo diferente. Eu moro em Caçapava, uma cidadezinha pequena, o ritmo, o trânsito aqui é uma coisa. Quando eu chego na zona leste de São José dos Campos, é carro atrás de carro, é um passando por cima do outro, o ritmo da cidade é diferente. A Uhum. mesma coisa é o sistema de pregação. Você pregar para um cara que está lá no interiorzão de Santa Catarina, o cara que fala bate, que toma chimarrão, que para você conversar com o cara, você já tem que chegar conversando em alemão com ele, é diferente Uhum. de você abordar um paulista ou um cara que veio lá da Bahia, meu irmão. É, Sim, é, totalmente. é completamente diferente. Então, assim, aí você pega uma cidade como São Paulo, que é uma grande, que é a maior cidade da América do Sul e uma das maiores cidades do mundo. Então, a Uhum. cultura lá é diferente do cara que nasceu numa cidade pequena, é diferente de uma cidade que tem até 1 milhão de habitantes, é diferente. Então, a abordagem ela tem que ser levada em consideração como Sim, tem que ser. E na sim. época, estou falando demais já, tá, Paulo? Uhum. E na Não, época, oxe, você que é o cara aqui. e quando surgiu a Nova Semente, houve essas críticas. Só que hoje, praticamente 10 anos depois que surgiu que a equipe passou o negócio, Uhum. percebe-se que a Nova Semente é um projeto que, bem levado, muito bem estruturado, é um projeto que vai para frente. Tanto que hoje os pequenos grupos da Novo Tempo funcionam como a Nova Semente funciona. Né? Uhum. E muitas igrejas hoje lá fora também seguem o mesmo sistema que a Nova Semente toma. Um Sim. estilo de sermão mais moderno. Moderno em que sentido? Que abordam questões da vida moderna. Uhum. Como eu estava dizendo, você abordar um baiano, abordar um alagoano, as questões de vida dele é diferente do cara que nasceu na correria de São Paulo, que tem 17, 18 anos de idade. E é isso que tem que se levar. Fala aí, Uhum. Paulinho. Então, esse tema é extremamente complexo. Eu tenho um colega da faculdade que ele, inclusive, fez o TCC dele nessa questão de cultura e Cristo. Inclusive, tem um livro muito legal que é Cristo e a Cultura, alguma coisa assim. E
ele fez um trabalho muito legal, ele tem um, um, um cérebro, assim, para conseguir pensar nessas coisas, assim, filosóficas e culturais. Mas eu vejo assim, eu não conheço muito bem o projeto da Nova Semente, não conheço muito como funciona. Eu conheço alguém que conhece muito bem, que eu tive aula com ele, né? Então, eu tive um professor, Fabiano, ele trabalhou na Nova Semente, ele foi pastor na Nova Semente, ele auxiliou lá naquele projeto, ele conhece muito bem o projeto, então ele apresentou para a gente como é que foi o projeto. E o projeto da Nova Semente realmente é fantástico, sabe? Se você ver, realmente é uma igreja que ela tem um, um foco muito grande dentro dela mesmo de crescimento teológico e também fora no sentido de alcançar as pessoas. Então, eu conheço o projeto, né? Não conheço a realidade como é. O projeto que o pastor Fabiano nos apresentou quando eu estava na faculdade ainda, é um projeto assim, cara, que você fica assim, cara, esse é um projeto top. E aí o rapaz mencionou ali, o Felipe mencionou com relação ao Centro de Influência. O Centro de Influência também é um outro projeto que alcança muitas pessoas. É um pouco diferente da Nova Semente, né? O Centro de Influência já é um pouco mais diferente. Então eu fiquei responsável por ajudar a dar um start num Centro de Influência em Joinville, né? E é muito legal você ver as pessoas participando ali dos cursos de culinária e você vê o pessoal da igreja, até mesmo quem não é da igreja adventista, podendo ser um voluntário para poder oferecer curso. E era muito engraçado, Adolfo, porque teve algumas pessoas que entravam em contato comigo, né, que eu estava ali à frente e tal, que diziam assim, tá, mas e quanto custa? E a gente falava assim, não custa nada, porque o nosso projeto era tentar manter o máximo possível com a igreja, né? A igreja mantendo tudo. Não, mas como assim não custa nada? Isso parece ser mentira. É bom demais para ser verdade. E essa era a nossa intenção, sabe? De abençoar as pessoas ali, ser uma bênção para as pessoas, poder oferecer a mensagem de saúde, oferecer crescimento também com relação ao inglês e outras coisas. E as pessoas perceberem assim que, não, isso é uma bênção para você. A gente está querendo dar para você. É de graça. E é muito legal você ver as pessoas vindo ali. A gente tinha um público majoritariamente não adventista. E era muito gostoso esse relacionamento com as pessoas. Então, o Centro de Influência é um negócio muito legal. Que eu pude trabalhar aqui, né? Aquele que eu comecei ali foi muito, muito bacana. Foi muito prazeroso. Porque até alguns anos atrás, você ia lá, construía uma igreja, construía um pequeno grupo, construía a igreja, estruturava a igreja e beleza. Só Uhum. que isso não funciona em todos os contextos culturais, né? Tem lugar que Principalmente cidade grande, né? não só em cidade grande, mas você pega em culturas também, né? Você tem muito centro de influência, por exemplo, na Índia, em Taiwan, Sim. Japão, que não funciona. Se você abrir uma igreja cristã lá, cara, ninguém vai. Eles têm É. templo de quilo lá. Eles têm templo de quilo. Sim. Agora, quando você constrói um centro de influência com essa abordagem, criando ponte, aí a igreja cresce. Né? A igreja, a proximidade com o cristianismo cresce. E querendo ou não, no Brasil hoje você tem diversas realidades. E temos Uhum. só para finalizar esse tema de nova semente, coisas. Depois eu vou pedir para você falar um pouquinho mais sobre essa influência. Tem um carinha que fala bastante que ele foi pastor da Nova Semente, que hoje ele é orador lá do. Ô, Maria, qual que é o nome daquele pastor que eu gosto pra caramba dele? Gordinho, que você falou até que deu uma engordada? Que era da É Nova Semente. gordinho. É gordinho, deu uma engordada ainda. Meu. O Kleber Gonçalves. Mano, esse Kleber Gonçalves Ele deu start, na verdade, né? ele que iniciou o projeto. Quando você olha de cara, você pensa assim, o cara é um Zé Ruela, mano. Mas quando você vê ele expondo as escrituras, ele expondo os temas, meu, quando minha esposa começou a acompanhar os sermões dele dentro da Nova Semente, eu falei, velho, esse é o melhor orador que a igreja adventista tem. É o Uhum. melhor orador, cara. É o cara que manja de pregar. Você pega ele falando, o cara é o bicho. É o bicho. Eu não conheço ninguém que pregue melhor do que ele. Uhum. E ele é do projeto Nova Semente. Então, quando esse projeto ele é levado de maneira correta, beleza. Vou dar um exemplo negativo. Lá no fim do mundo, lá nos Cafundó do Judas, onde você arrancou de onde você tirou sua esposa, é interessante que teve uma igreja que eu frequentei e o pastor ele quis modernizar a igreja. Uhum. Olha só, aí ele queria transformar uma igreja pequena, com poucas pessoas, no tipo num estilo Nova Semente. E, na Uhum. minha opinião, não deu certo.
Não deu certo porque, primeiro, o público era um público conservador. Era uma igreja fechada em si. Só ia lá 2, 3 famílias. E, então, não adianta ter visão, não adianta ter... porque nós temos que mudar, revolucionar. Não adianta. Você tem que analisar o campo, você tem que ver a igreja com quem você trabalha e por aí vai. Sim. A gente precisa lembrar também que o movimento adventista é um movimento restauracionista, né? Então, ele não restaura só doutrinas, que nem o Felipe mencionou ali com relação à doxologia e tal. Não, acho que foi o Nova Pitanga, né? A Igreja Adventista Nova Pitanga, que mencionou sobre doxologia e tal. A Igreja Adventista, ela vem também para restaurar algumas coisas, como, por exemplo, o sacerdócio de todos os crentes, tirar aquela figura principal lá da frente e tirar essa sacralidade em coisas, né? Então, até mesmo no manual da igreja, na Igreja Adventista, né, existe um manual, e no manual da igreja você tem ali possibilidades de você fazer a doxologia diferente. Então, você percebe que doxologia não é uma coisa assim, não, tá lá nas escrituras, que é assim, 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 assado. Não é assim, entendeu? Então, mencionou ali sobre colocar questões culturais, fazer parte da doxologia, né? Lembre-se que Cristo, ele se manifesta, Deus, ele se manifesta na cultura, né? Por exemplo, Deus, ele vai fazer uma aliança com Abraão. Ué, ele usa da cultura. Que tipo de aliança ele vai fazer? Ele não vai num cartório. Não, ele manda Abraão cortar os animais no meio. Era assim que era feita a aliança. Então, a gente precisa também tirar essa coisa da nossa mente de que a cultura é diabólica. Não, ó, se fosse, né? Se fosse, a gente precisa ter essa questão de que Deus, ele se usa da cultura, ele se manifesta na cultura, as escrituras foram escritas rodeada por cultura, expressões culturais, mas obviamente tem coisas da cultura que não se coadunam com as escrituras. Por exemplo, Sodoma tinha uma cultura, mas ela não se coaduna com as escrituras. Então há coisas na cultura e coisas na cultura. A Bíblia não sacraliza e não coloca uma cultura acima das outras. Isso é uma coisa importante também. A gente acha que não, tem que ser assim porque o povo de Israel fazia assim. Não, mas aí a gente está querendo colocar uma cultura acima da cultura. E Deus não faz isso. Por isso que Paulo, quando vai lidar com alguns problemas, ele usa princípios. Né? Então, a modéstia. Não é um tamanho, um centímetro, é modéstia. Por exemplo. Né? Quando a gente fala em cultura, porque a mulher não pode vestir calça, que a mulher tem que usar saia. Qual texto você usa? E falou Moisés que o homem não vista a roupa de mulher e a mulher não vista a roupa de homem. Aí você fala assim, tá, mas Moisés, na época que ele está escrevendo isso, estava vestido. Como é que você faz? E aí? E outra coisa, né? O texto ainda fala assim, né? Que a mulher não deve usar roupa, não, coisa de homem, nem fala roupa, né? É um ponto também. Porque o texto não fala assim, mulher não use roupa de homem, não. Mulher não use coisas de homem. Coisa ali especificando principalmente coisa, armamento e coisa assim, né? Não coisa roupa. Né? Então a gente Mas tem. tá jogando faca, mano, é a coisa mais perigosa do mundo, pô. É doido. Na questão de cultura, eu queria falar um pouquinho, por exemplo, a exemplo do que você disse, a gente pega Romanos, primeiro capítulo de Romanos, Paulo ele está questionando a cultura. O que era essa? Os romanos e os gregos eles tinham uma cultura libertinosa sexualmente, né? Falando, né? Uma cultura de boiolagem também, assim, sabe? Então você tinha isso. E Paulo, já no primeiro capítulo aos Romanos, o que ele já começa? Ele já começa a descer na paulada nisso aí. Então, o que acontece? Ele já começa batendo aonde? Na questão sexual e na questão cultural. Então, essas questões são inegociáveis. Você pode pegar Paulo falando aos Coríntios, mesma coisa. Libertinagem sexual, libertinagem, a questão dos ídolos. Isso dentro da Bíblia é inegociável. Outros deuses, outros cultos, e por aí vai. Então, isso é inegociável. Só que tem outras questões que já são negociáveis. Por exemplo, muito se fala do tambor dentro da igreja. Beleza, concordo. Vamos lá, não pode tambor dentro da igreja. Aí você vê lá na Bíblia, o povo festejando a Deus a libertação que eles tiveram do Egito, que eles estavam tocando? Tamborim, mano.
Ué, mas peraí, o povo de Israel pode tocar tamborim, mas nós não pode. Por quê? É, Então, e você tem outras questões também que a cultura influencia, por exemplo, eu acabei de mencionar a libertinagem dos romanos. Mas a gente, cristão hoje, só casa com uma mulher por influência greco-romana, principalmente romana. Porque os romanos, eles tinham um laço familiar muito forte, eles tinham um laço familiar muito forte na estrutura, na constituição da família deles, e só era válido a esposa. E os filhos vinham dessa esposa. Né? Tanto que a expressão bastarda, ela quase não é usada na Bíblia, ela é usada no contexto romano. Né? Então, assim, mas aí o Felipe falou, mas Ellen White escreveu, mas Ellen White, ela vem de uma cultura norte-americana. E os norte-americanos, eles passaram por um período muito. Não tô dizendo que a Ellen White era racista, mas a visão americana acerca de alguns assuntos é muito preconceituosa, estruturalmente falando. Os brancos americanos, eles proibiram muita coisa dos negros, da sim. cultura dos Desde o negros. começo do surgimento dos Estados Unidos foi assim, né? E aí você tem uma divisão muito forte entre brancos e negros. Isso se influencia também na música. Tanto Uhum. que se você vê a música que se desenvolve nos Estados Unidos, ela é diferente da música que se desenvolve no Brasil. Por quê? Porque no Brasil a Sim. gente tem a liberdade cultural. Lá nos Estados Unidos o negro não tinha liberdade. O negro que tocasse o tamborim dele, ele era chicoteado, era morto. Então, matou-se muito da cultura negra e ela se desenvolveu por outro lado. E isso passou para a cultura americana de maneira geral. É isso. Sim. Paulo, E a cultura é uma coisa extremamente complexa, né? Porque, por exemplo, você vai. Eu não sei se foi você que fez história, né? Não lembro, eu sei que eu vim do grupo de vocês que tinham feito história, mas você vê que normalmente na faculdade de história a gente aprende a história e parece que o surgimento de tudo vem da Europa, né? Parece que a Europa é o berço de tudo, né? Mas antes da Europa já existia muita coisa, né? A arte já existia, a música já existia, só que quando a gente fala de arte e música, parece que só vem da Europa, né? Então, a não, mas gente. é porque quando a gente vai falar de avanço tecnológico, de avanço metodológico, a Europa é de tudo. Sim. Se você pegar, por exemplo, o livro A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, do Max Weber, ele faz um questionamento muito legal. Por que o capitalismo se desenvolveu na Europa e não na China? E aí ele tenta responder isso. E ele demonstra que foi o cristianismo, por exemplo, que o cristianismo, o protestantismo calvinista, que Uhum. desenvolveu o capitalismo na Europa e fez com que a Europa avançasse. Antes do Uhum. capitalismo surgir, vamos falar, quem é que descobriu o Brasil? Foram os chineses? Foram os chineses? Não, Não. foram os portugueses. Quem é que descobriu o México, a Argentina, os Estados Unidos? Não foram os hindus, não foram os japoneses, foram os Uhum. espanhóis. Foram os Sim. espanhóis. Então, assim, quem é que se espalhou pelo mundo? Quem é que levou cultura e civilização para esse canto do mundo? Foram os europeus. Então, nós temos uma cultura europeia. Sim. Vamos lá. Católica também arraigada, né? E Sim, então, eu isso, achei. isso, sim, sim. Vamos, Sim. vamos supor, se o Paulo chegar aqui e falar assim, eu fiz um doutorado pela faculdade não sei quanto da África do Sul. África do Sul? África do Sul? Não. Aí o Paulo chega e fala assim, não, eu fiz um doutorado na Alemanha. O cara fala, é o bichão. Eu fiz um doutorado nos Estados Unidos. Bichão. É bichão. Agora você fala que fez uma faculdade na África do Sul, é É porque não teve verdade. dinheiro para ir para a Europa. Era burro É, demais para ir para a Europa. Isso está na nossa cultura. sim. Então, mas querendo ou não, Cultura a gente vai brigar até Jesus voltar. Aí vai ter a cultura celestial, aí o negócio vai ser diferente. Mas eu achei legal o pessoal ali comentando sobre Ellen White, né? Eu falo assim, não, fala sobre Ellen White, né? Rapaz, aquela velhinha eu amo de paixão, sabe? Eu lendo realmente a história dela, eu aprendo muito com ela e admiro muito a vida, sabe? Ela é top. Mas realmente eu percebo que há uma grande confusão. Eu não sei se é Vitor o nome do Nova Pitinga ali, que não tem o nome dele. Vitor, mas pode chamar de Nova Pitanga. Nova Pitanga, Nova Pitanga. Ano passado, eu conversei com. Qual que é o nome dele? Do Centro-Arte ali do NASP, como é que é o nome dele? Esqueci.
pastor Stêncio, Renato Stêncio. Conversei com ele, liguei para ele, a gente trocou algumas mensagens e tal, porque realmente esse é um tema extremamente complexo, Nova Pitanga, sobre o papel de Ellen White. Um falou ali, né? Não é doutrinária, não, ele mesmo falou, né? Não é doutrinária, é homilética. Bem, na verdade, ela não é homilética também. Então, eu acho que isso é um tema muito legal. Eu tenho até alguns livros que eu tenho numa pastinha separada aqui. Eu já queria ter começado esse ano a ler e me aprofundar mais nesse assunto sobre Ellen White, porque realmente nós precisamos entender realmente o papel dela na nossa igreja. Então, isso eu não vou responder para você qual é o papel dela, mas te incentivo a estudar sobre isso, ok? O George Nash tem alguns livros sobre isso que são bem legais, muito prazer em conhecer, alguma coisa assim, que são livros que te ajudam a entender sobre o papel. E tem eu acho que até o Monteiro teve uma live que ele fez com um rapaz aí que publicou um livro sobre Ellen White e só a escritura, né? Então isso é uma coisa legal. Eu gosto do texto. Eu gosto do texto, sabe? Gosto de estudar primeiro o texto, ir profundo dentro do texto, e depois ler o que Ellen White disse, não por desprezo, muito pelo contrário. Mas eu vejo como que as coisas se encaixam assim, muito top, quando você faz uma exegese legal e quando você vai ler o que ela escreve. Então é muito, muito bacana. Paulo, eu não quero colocar você contra a parede, mas eu quero dar continuidade a esse tema que você colocou. Isso, a gente volta no tema da questão cultural, por quê? Quando a gente pega o Brasilzão velho de Deus aqui, que nós fala português, muitos vêm da igreja católica e uma pequena porcentagem vem de igrejas protestantes, como a Assembleia de Deus, Igreja Batista e tal. E o que acontece? Quando vem dessas igrejas se tornam adventistas, quando há conversão. E o que acontece? Você tem algumas doutrinas dentro dessas igrejas que você não consegue tirar da pessoa, da cabeça da pessoa. Uma delas, acreditar, isso vem muito de gente católica, acreditar que só o pastor pode fazer oração. Como assim? Porque a oração do pastor tem mais poder, né? Exatamente. A pessoa vem, se você ou eu falar alguma coisa, não. Quem que é Adolfo? Adolfo é o Zé Ruela, que fica gravando vídeo com tapa-olho na cara, não entende nada, não. Mas se vir um cara que tem o título de pastor e falar a mesma coisa que eu, ou falar outra coisa, a pessoa ela acredita e compra. Por quê? Porque é o pastor, é a autoridade. Não estou dizendo que não devamos levar em consideração isso, gente, entenda o contexto. Mas isso vem da mentalidade católica. Por quê? Porque a pessoa ela tirou o padre, porque dentro da mentalidade católica, o padre ele é o sacerdote, ele que sabe das escrituras, ele que explica. E você senta lá e ouve. Né? Ele que interpreta por você. E muita gente sai da igreja católica e continua com essa visão dentro da igreja adventista. É claro que não no mesmo grau católico, mas tem uma certa força essa mentalidade. Sim, sem dúvida. Isso também se passa para as outras igrejas protestantes. Por que você tem as outras igrejas protestantes, o pastor ele racha de ganhar dinheiro? Por que tem? Porque o cara ele se aproveita dessa mentalidade católica e aí ele centraliza todo o poder interpretativo para ele e ele faz o que ele quiser, Sim. Se ele for mal intencionado. E aí eu retomo a frase que eu disse anterior, a gente precisa lembrar que a igreja adventista é um movimento restauracionista. Então, uma das coisas que nós viemos restaurar não é só doutrina, mas esse sacerdócio que não é só de um e os outros ouvem, é o sacerdócio de todos os crentes. Então, isso é uma coisa que nós, a igreja adventista, restaura. E precisa restaurar. Claro que em algumas localidades a gente perde um pouco disso, mas a gente precisa retomar isso e restaurar isso. Porque isso é um papel muito importante. A gente precisa entender que, pastor é o pastor, mas ele tem uma função, ok? Ele tem uma função. Você é o ancião, você é o tesoureiro, você é o diácono, você é o cara que visita as pessoas, você também tem uma função. Isso é o sacerdote de todos os crentes. Todos manipulam a Bíblia, manipulam não de manipular no sentido negativo, né? Isso. Manipulam no sentido de usar e de estudar. E essa é uma coisa que a igreja adventista veio restaurar. A gente precisa sempre retomar isso para as pessoas terem essa mentalidade, né? Que as pessoas podem questionar, as pessoas podem estudar, as pessoas podem discordar do pastor. Mas isso
isso é uma coisa no Brasil, ô Paulo, que muitos membros comuns, eu posso falar porque muitos membros comuns vêm falar comigo, falar sobre questão doutrinária, eles têm medo de falar de doutrina com o pastor, de sentar e bater um papo aberto sobre questão doutrinária com o pastor. Eles têm medo. Os membros no Brasil têm medo, porque porque é muita. Primeiro, porque é muita heresia surgindo no meio adventista, né? Muita heresia. E também porque muitas vezes o pastor ele não sabe lidar com o membro dele, e aí não há o vínculo de confiança. Ah, vamos sentar aqui, vamos falar sobre um assunto simples, coisa simples, não consegue, né? Sim, Porque, querendo ou não, a liderança adventista, de maneira geral, também tem uma postura muito católica. Isso é heresia, isso não é, entendeu? E aí acaba jogando algumas pessoas de fora. Isso é complicado. sim. Só queria comentar mais uma outra coisa. Dentro do que eu estava falando, a questão da visão do pastor como sacerdote central na questão cultural, na doxologia. Uma outra doutrina que passa, e essa ela vem dos protestantes, é a inerrância bíblica, ou a infabilidade escriturística. Né? A escritura não contém nenhum erro. Não contém nenhum erro. Meu, se você pega, por exemplo, a Igreja Adventista, ela não crê na inerrância bíblica. E logo, nós também não cremos na inerrância de Ellen White, que é o que eu quero, é o que o Nova Pitanga está mencionando. O que acontece? Muita gente vem da Assembleia, vem da Igreja Batista, vem da Igreja Presbiteriana, crendo na inerrância bíblica e continua adventista crendo na inerrância bíblica. E aí, automaticamente, ele acha que, quando ele leva essa doutrina, ele acha que Ellen White também é inerrante, que é uma dificuldade que também os protestantes lá fora têm de entender, que nós não cremos na inerrância bíblica. Nós entendemos que existe a possibilidade de conter erros, alguma contradição, algum ponto aqui, e que isso não afeta a inspiração. Inspiração é uma coisa, inerrância é outra. Os caras lá fora têm dificuldade de entender, e muita gente dentro da igreja adventista também tem dificuldade de entender isso. E aí gera uma confusão no papel profético de Ellen White, no papel inspirado. Veja que o Paulo em nenhum momento disse que Ellen White não é inspirada. Em nenhum momento eu disse que Ellen White não é inspirada. Nós cremos que Ellen White é inspirada, que as escrituras são inspiradas. Só que, assim, a gente tem que contextualizar as falas dela. Por exemplo, tem uma fala tem um escrito de Ellen White que fala assim, olha, irmãos, você tem que tomar cuidado com a bicicleta. Ué, mano, com a bicicleta? Faz 10 anos que eu não ando com bicicleta, eu tenho que tomar cuidado com a bicicleta. Mas ela está dizendo num contexto que a bicicleta era tipo uma moto de hoje. Né? Nem tinha carro a vapor na época dela, não tinha nem carro na época dela praticamente. Eu acho que começou a surgir bem depois. E ela está falando porque a bicicleta era muito cara. Então tem gente que idolatrava a bicicleta, mas ficava preocupado, entrava no culto e ficava preocupado com a bicicleta lá fora, né? Com medo de alguém roubar. Seria o quê? Uma moto hoje, um carro hoje. Então a gente tem que contextualizar o que ela falou, porque ela também surgiu num contexto cultural, né? E por aí vai. Então Sim, é isso aí. sim, tem desse tema, tem um artigo muito legal do Ami Rodor, que ele fala sobre isso, né, sobre a Bíblia e a inerrância, né, e ele fala que, na verdade, a inerrância é um conceito totalmente estranho para a Bíblia. Por quê? Porque é uma imposição humana. Então, essa questão da inerrância parece que, na verdade, é uma confusão com uma pessoa que é muito piedosa, né? E aí a gente quer colocar isso, tentar defender que a Bíblia é totalmente isenta de erro, quando a gente acaba não considerando os fenômenos da crítica textual, né? Do processo de transmissão do texto. Então a gente precisa ter isso mais em mente. E é claro que muitas pessoas falam isso porque realmente eu concordo com o Ami Rodor quando ele fala sobre isso, quando ele fala sobre piedade, né? Muitas pessoas falam sobre inerrância porque realmente elas têm uma piedade muito grande pela Bíblia, né? Mas nós precisamos olhar um pouco mais atentamente para o que é o texto. E aí, quando a gente olha para o texto, a gente percebe que ele não é inerrante no sentido de não conter erros de uma escrita e tal. Não, pelo contrário, ele tem muito, muito erro. Às vezes até intencional, às vezes até teológico, né? Como esse que eu mencionei no começo, que é do Monte Ebal e Monte Gerizim, né? Que os
os escribas ali intencionalmente mudaram o nome para que os samaritanos não tivessem uma base para defender que o monte que deveria ser adorado é em Gerizim. Por isso que a mulher, quando chega lá em Jesus, lá em João, diz assim, ué, mas a gente adora em Gerizim, por que vocês dizem que é em Jerusalém? Só que se você olhar no texto maçorético, não tá Gerizim, porque os caras realmente mudaram, né? Mas, então a gente precisa ter esses conceitos. E quando a gente estuda isso, Adolfo, e uma das matérias que eu gostei bastante, por isso que eu tinha entrado em contato com você, foi as línguas bíblicas, né? E é muito legal. E quando você estuda isso, eu, pelo menos, me apaixono muito mais pela Bíblia. É muito gostoso aprender essas coisas, você perceber, cara, não acredito que os caras fizeram isso. Mas olha só, quando na verdade não tinha nenhum problema, porque depois Deus vai dar muitas outras instruções com relação a Jerusalém, então é muito, muito top. Tem gente que gosta do Walter Veith aí, ó. Não sei se é teu colega. Cara, eu particularmente gosto do Walter Veith. Eu só acredito, assim, que nem tudo que ele fala tá certo, correto. Ele não é especialista em tudo que ele fala. Sim, Principalmente sim. na minha área, que é crítica textual. Cara, ele Isso. tem umas palestras na série Ataque Total que ele comete alguns erros muito crassos metodológicos. Crasso. Ele defende o texto receptus como se o texto receptus fosse o texto majoritário. Uhum. Ele diz que o texto receptus vem da grande maioria dos manuscritos, mas isso não é uma verdade. O texto receptus é baseado em meia dúzia de manuscritos e ele tem influência da Vulgata Latina. Então, por Sim. exemplo, uma informação dessa, aí eu vou chegar e vou crer cegamente no Walter Veith, né? Sim, Entendeu? se você Então, tem uma informação dessa, então fica meio complicado, né? Eu acho que todo mundo gosta de fazer essa pergunta, né, sobre a melhor versão. Na sua opinião, qual que é, Adolfo? eu uso a ACF, né? Almeida Corrigida Fiel, minha tradução favorita. Você ama essa Bíblia, né? Eu vi o teu videozinho quando você ganhou uma nova lá. Não só eu ganhei, minha esposa também ganhou uma. O diretor da Trinitariana mandou uma para ela também, com a Eu capa verde. comprei uma ACF, Oh! só que como com dons manuais que Deus me deu, eu fiz a capa dela. Aí, ó, da hora. Eu mudei a capa dela aqui, ó. Mas está aqui, para você não dizer que eu estou mentindo, aí, ó. Tem o selinho, ó, tem o selinho, Ah, né? tá. Mas Você sabe uma coisa que eu vejo, Adolfo, e que ah, eu fico muito triste, que está sumindo nas Bíblias? ah, É isso aqui, ó. Referência cruzada. referência cruzada? Cara, isso aqui, principalmente para os nossos membros, assim, isso aqui faz muita diferença, cara, para guiar, sabe? E isso é uma coisa legal que eu gosto nessa Bíblia aqui. Eu tenho uma NVI aqui, eu tenho Almeida normal, e o pessoal tem tirado isso, sabe, das Bíblias. E eu acho isso, cara, uma tragédia. Essas referências cruzadas estão saindo assim. Porque te estimula muito a estudar, né? Isso é muito gostoso, você tá lendo ali e tal. Eu lembro que bem no começo, quando eu entrei na igreja, eu tinha uma biblinha que tinha essas referências, e era muito gostoso, sabe? Eu tava ali lendo sobre a ressurreição de Jesus, né? Aquele negócio, né? Quem que ressuscitou? Quem ressuscitou Jesus, né? E aí eu tava lendo um texto tal, dizendo assim que que Deus, o Pai, havia ressuscitado, né? E tinha uma referência do lado. Aí eu fui ver, cara, essa referência que tá indo para algum outro texto, deixa eu ver lá. Aí eu fui lá ver, pô, o Espírito Santo ressuscitou, o Espírito desse ressuscitou. Mas como assim, cara? É o Pai ou é o Espírito? E aí eu fui indo nessas referências, cara, e aí você tira uma conclusão muito legal, né? Tipo, a Trindade estava junto ali, então isso é muito, muito legal. Você vê, leigo, eu estava é, primeiro, segundo ano ali acho que primeiro, segundo ano de igreja, e essas referências assim são muito, muito gostosas para ir te conduzindo. Então é muito. E tem, cara, tem gente que tem 10 anos de igreja e não sabe o que é uma referência cruzada, Adolfo. É. Rapaz, se eu te falar cada coisa que tem que eu já ouvi dentro de igreja, É triste, sabe? Porque olha quanto benefício, né, você tem ali de você manusear a Bíblia assim e pelo mesmo tema, então é muito, muito legal. Mas o Coisa tem a sua preferência, né? Eu não tenho muita preferência de versão, não. Eu gosto, porque assim, eu me deparo muitas vezes. Eu gosto muito da tradução da CF, porque ela traduz assim, bem, bem duro, né? A tradução dela é bem dura, assim, a questão de tradução. Principalmente em Hebreus, ela é muito legal quando traduz santuário em vez de santíssimo e aquele monte de coisa. Mas eu gosto de lidar com texto por texto. Então, se eu estou lidando aquele texto lá, provavelmente talvez a CF não vai ser a melhor, mas vai ser a NVI, talvez, que vai explorar melhor aquele texto. Então,
Eu não sou muito E de quando a gente, uma. e quando a gente fala de público adventista, a Almeida atualizada, a segunda edição, ela é muito utilizada há anos, né? A gente já pegou, você e eu já pegamos uma geração de gente que utilizou muito a Almeida atualizada, a segunda edição. Sim, Quando a gente volta 20 anos atrás, antes da nossa conversão, volta lá para 2000, 90, a Igreja Adventista utilizava muito a revista corrigida. A revista corrigida era muito utilizada. Depois, introduziu-se a Almeida atualizada, segunda edição, e hoje eu não sei qual que é a Bíblia mais utilizada. Tanto que eu até fiquei feliz, fui ver um sermão do NASP, tava lá, citação, Almeida corrigida fiel. Falei, os caras, mano, estão citando a Almeida corrigida fiel, aí sim, né? aí vai assistir mais agora, né? É, É, o... Eu não sei se essa informação, Felipe, que você mencionou ali, ela está correta com relação ao Walter Veite, que é pastor. Eu acredito que não. Não me lembro de ele ser pastor. Eu acho que a formação dele não é isso. E com relação à Bíblia Católica, eu acho que você poderia tentar se despir um pouco do preconceito com relação à tradução. Porque, olha, muitos versos ela dá de 10 a 0 em qualquer, pelo menos alguns versos que eu estudei e percebi a tradução nela, ela dá de 10 a 0 facinho. Bíblia católica tem Bíblias e Bíblias católicas, né? Tem um Se monte, né? Tem Ave Maria, tem um monte. você falar de Ave Maria, por exemplo, para mim a Bíblia Ave Maria é uma tradução bem ruim. Por quê? Porque ela é uma tradução com muita influência da Vulgata Latina. Sim. Ela é, tipo assim, 30, 40% dela é tradução da Vulgata Latina, não é nem do texto grego e hebraico. Mas Uhum. quando a gente vai falar de Bíblia de Jerusalém, mano, aí estamos falando de uma das melhores traduções em língua portuguesa. Uhum. Acho que, para mim, depois da Almeida Corrigida Fiel, a melhor tradução em língua portuguesa é a Bíblia de Jerusalém. Uhum. Entendeu? Depois da Almeida Corrigida Fiel, minha segunda Bíblia favorita. Eu tenho 4 Sim. delas, 2 versões em francês e 2 versões em português. Eu Eita, conheço, aí sim. eu conheço de perto. Quando você fala de. Há Bíblias e Bíblias no meio católico. Você vai falar de Bíblia pastoral, peregrino, muita gente fala bem por causa das notas de estudo, né? Porque foi um Sim. padre jesuíta que traduziu, então tem muitas notas de tradução, notas exegéticas e tal. Então, há Bíblias e Bíblias, assim como no meio protestante, há Bíblias e Bíblias, não tem, Uhum. né? Sim, verdade. NVI, algumas pessoas têm bastante preconceito com ela, mas ela é muito gostosa de ler em alguns versos, assim, ela pega bem o cerne da questão, né? Muitas vezes ela faz uma paráfrase, é uma tradução, mas às vezes parece que ela faz uma paráfrase, mas ela é muito legal, alguns versos assim, ela pega bem o cerne do negócio e deixa bem claro. É muito legal. O rapaz ali perguntou se você conhece a Reina Valeira. Eu tinha um professor, talvez você conheceu ele, Adolfo, o pastor Paulo Santos. Não cheguei a conhecer Eu ele. vou conhecer. Rapaz, o bicho tem a Bíblia na cabeça, hein? Ele gosta muito de Reina Valeira. Muitas vezes a tradução da Reina Valeira era melhor que a Almeida, no nosso contexto ali, quando a gente estava Mas, estudando. mas aí que tá, que nem o carinha tá falando da Reina Valera. Quando você vai falar de Reina Valera é a tradução em espanhol. Sim. Espanhol. Traduziu para o português já não é mais Reina Valera, meu irmão. Eu nem sei se tem em português Reina Valeira. Fizeram uma tradução da Reina Valera, mas é uma tradução assim do espanhol. O que eu quero com Ah, o espanhol? Se eu eu quiser conheço em espanhol mesmo. se eu quiser pesquisar na King James, eu vou na King James em inglês. Se eu quiser pesquisar a Reina Valera, eu vou na espanhol. É, Por exemplo, se eu quiser pesquisar a Bíblia de Jerusalém original, eu vou na versão francesa. Entendeu? Eu tenho aqui a Bíblia original, 2 edições dela em francês. A edição de 71, que é a primeira, e a sim. edição de 98, que já é aumentada. Então, eu tenho ela no original. Agora, o cara ficar... não, porque a Reina Valera... Não, Reina Valera não é uma Bíblia importante para a língua portuguesa. Espanhol. É para o Eu conheço só espanhol. espanhol. Eu digo do espanhol, né? Não, mas Isso. é importante frisar porque a gente está numa moda. Está uma moda de pegar Bíblias, traduzir Bíblia de King James, King Reina, James, é. por aí vai. Então tá um, eu vou usar um termo aqui, tá uma viadagem, cara, disso. E a gente acaba perdendo a essência da coisa. Sim, sim. Paulo, deixa eu fazer uma perguntinha para você. Já estamos 1 hora e 9 minutos de live. Quanto tempo você pode ficar? Estou à sua disposição. Que você quiser mandar alguma coisa, aí a gente vai. Deixa eu
Esse Paulo Santos que você mencionou é interessante. Teve um dia que eu estava lá na Igreja Central de Maringá, pá, e um dia um teologando que nem bate um papo comigo, um dia um teologando chegou para mim e falou: Ô, vamos tirar uma foto. Bom, né? Ele participava da escola sabatina da sala que eu era professor auxiliar, tudo bem? Sim. Tirou uma foto, pá. E aí um dia também tô no banheiro, né? No banheiro tirar uma água do joelho. E aí um cara cumprimenta eu, velho. Eu falei, pô, mano, Igreja Central de Maringá, 20 anos, nunca ninguém me cumprimentou dentro dessa igreja, de repente tem um aluno que eu nunca vi na vida me cumprimentando. E Tá aí ficando eu fui. famoso. Hã? Tá ficando famoso, daqui a pouco vão pegar autógrafo. É, aí eu fui entender que teve um professor no seminário de teologia que mencionou meu nome. Ele chegou e falou assim: olha, gente, vocês estão aqui teologando. Chegou para os teologandos, para todos os teologandos. Falou assim: ó, na sala de aula. Vocês estão achando que vocês são bichão porque estão aqui estudando teologia, que estão aqui, porque vocês vão ter um diploma de bacharel em teologia? Eu vou mandar real para vocês. Dependendo da igreja que vocês for cair, vocês estão lascados. Ah, por quê? Porque tem pedreiro da nossa igreja que entende muito mais de grego do que você. Sim, sim. Como assim? E eu estou de prova que essa fala é verdadeira, que eu já ouvi ela no seminário. Então. Aí os caras falaram, como assim? Procura por Adolfo Euclair na internet. Aí os caras foram procurar, encontraram comigo. Aí um teólogo falou assim, rapaz, mas esse cara aí é o professor auxiliar da escola, da escola, da classe de escola sabatina que eu cuido, bicho. Vai, então, tá vendo? Você vê, olha lá o cara lá quieto, às vezes você vê o cara lá, às vezes ele não fala, ou sei lá, você chega pro cara e não dá nada para ele por causa da roupa que ele veste. Sim, Aí quando você vai ver, a biblioteca dele é maior que a sua. é verdade. O conhecimento dele é maior que o seu. Então, É vocês têm verdade. que, vocês têm que chegar na miúda. O professor falou isso para os É. caras. Era muito legal porque ah, no primeiro ano, parece que o pessoal chega tudo pombo, assim, né? Parecia Ganizé, sabe? Vem assim, né? Tudo. E aí os professores faziam questão de murchar isso. E isso era uma. O pessoal reclamava muito, mas eu acho que isso era muito importante, sabe? Porque às vezes o ego vinha, sabe? Inflado assim. E tinha que estourar esse ego. Então, no primeiro ano, o pessoal levava uma surrinha boa ali dos professores. Aprender, né, cara? Porque o cara, não é que o cara é. Vamos pegar A gente tem que sair sociologia. mais humilde dali, né? Sinceramente, né? Eu lembro que alguém falou uma vez para mim, assim, conversando com um professor, quando você começa a fazer teologia, você acha que você sabe tudo. Quando você termina, você percebe que você não sabe nada. Aí você vai fazer um mestrado, você percebe que, rapaz, o negócio é difícil mesmo, hein? Aí você não sabe mesmo. E aí, quando você vai fazer doutorado, você descobre que você não sabe nada, porque você sabe muito de pouca coisa. Então, deveria transformar a gente em humilde, né? Mas, Sim. infelizmente, muitas pessoas Mas, usam o conhecimento de maneira errada. mas o que acontece, Paulo? Eu concordo com você nisso. Por que os professores eles têm que fazer isso com os teologandos que chegam? Para aquela galera que chega? Porque a gente sabe, você tem vários níveis de adventista, né? Dentro do campo adventista, é uma percepção que eu tenho, Uhum. lógica falando, se alguém achar que eu estou errado, só me provar o contrário. O que acontece? Você tem um membro comum, o cara que senta lá na igreja, às vezes ele canta, às vezes ele passa uma lição de escola. Ele é um membro comum, é o cara que. Pá. Aí você tem uma classe um pouquinho acima, que é o dos anciões. São os anciões. Como assim? O cara é ancião da igreja. Aí você tem os anciões. Acima do ancião, você tem o pastor e os teologandos. Então, quando o cara sai de membro comum para teologando, ele subiu na escalada social adventista. Isso aí é fato. E aí, meu amigo, aí o cara chega no seminário, peito estufado. Porque quando ele volta para a igreja dele, ele é alguém, cara. Quem é? Ah, o Paulo, cara. O Paulo agora é teologando, mano. Aí as menininhas que não olhavam pro Paulo, agora olha. É assim, Sim. cara. É assim. E aí, meu, então o que acontece? Os professores já experientes, já por dentro disso aí, mano, eles já tem que chegar e falar assim: vocês estão achando que vocês são bichão? Então vamos lá. Então, vou Sim. mostrar para vocês então. Aí Pura mastiga. verdade. E é triste, né? Você falou essa realidade, realmente isso acontece muito, sabe? Que é a acepção adventista, né? Você lembra quando você foi lá na casa do Não, meu mas, sogro, né? Que você ô fez a Paulo, refeição e tal? isso, isso
isso eu mencionei no meio adventista, mas isso é uma coisa normal do brasileiro, tá? O brasileiro, ele é assim. Se a gente Sim. for na Assembleia de Deus, se a gente for na Batista, se a gente for na Igreja Católica, é, é assim, é normal, do brasileiro. Mas a gente está enfocando no adventismo, então pode continuar, desculpa aí, só para... Não, é verdade, é verdade. Essa cultura nossa e isso entra, infelizmente, dentro da nossa igreja, que é a acepção de pessoa. E Tiago bate muito duro em cima disso, e os jovens estão tendo lição agora de Tiago. Espero que a gente cresça um pouco na maturidade com relação a isso, porque, por exemplo, eu sempre comento isso com a minha esposa, que é o seguinte: poxa, vai vir alguém aqui na minha casa, não importa se é o pastor, não importa se é o Euclair, que é pedreiro, não importa, eu vou limpar a casa do mesmo jeito que eu limparia se fosse o presidente aqui da minha associação. Eu vou preparar comida da mesma maneira que eu prepararia para aquele outro. Porque a gente precisa começar a se despir desse negócio de ficar fazendo acepção, né? E é muito gostoso. Tinha um professor que eu admiro muito, ele assim, olha, é uma referência para mim, um paizão. Para todo mundo que passa lá no IAP, ele sempre vai ser uma referência, que é o pastor Ivanaldo Barbosa. Não sei se você chegou a conhecer ele. O Não, pastor Ivanaldo Barbosa é um cara assim tremendo. E ele é extremamente acessível, extremamente acessível. E uma coisa que eu aprendi com ele é o seguinte: a mesma atenção que ele dá para o diretor do SALT é a mesma atenção que ele dá para você que está no primeiro ano de teologia. Pra você tem uma ideia, eu já peguei o carro dele emprestado. Quem que faz isso? Cara, isso vai transformando a gente, né? Aqueles que querem ser transformados, obviamente, né? Mas isso vai mostrando para você, cara, que, cara, você precisa ser alguém acessível. Você precisa ser que nem esse cara. Ele trata você como ele trata alguém importante. Como é gostoso ser tratado assim. E isso que eu gostaria de passar para as pessoas. Eu não sou ninguém, né? Mas eu gosto de tratar as pessoas como se elas realmente fossem importantes mesmo, porque elas são importantes. Então isso é muito. É uma luta, né? Você falou que é uma cultura brasileira, né? Então. e também tem uma questão, por exemplo, alguns teologanos, eles vêm falar comigo, é normal, o cara chega para tô estudando no NASP, tô estudando no IAP, tô estudando no Peru, cara, tem cara do Peru que vem bater papo comigo, pedir material e tal. O que acontece, mano? Na vida dos professores é muito corrida também, então Sim. os, Bah, sem dúvida. os professores têm uma vida corrida e absurdamente corrida. Tem que entregar artigo, tem que preparar aula, tem que às vezes atender 2, 3 alunos, e aí não consegue atender todo mundo. E aí alguns acabam entrando em contato comigo por causa disso. Adolfo, eu queria uma. Paulo, o Goulart aí é um desses. Adolfo, eu precisava entender essa questão do aparato crítico. Fui lá, Sim. né? E aí eu ajudo, principalmente nessa área de entender aparato crítico do Nestlé Alan de 28, né, que é muito utilizado hoje no meio adventista, de teologia. Verdade. Agora você me ajudou a lembrar do negócio. Eu lembro que eu perguntei para você, porque a gente teve grego no primeiro ano, então imagina, eu estava no quarto já. E a gente não estava utilizando muito o aparato crítico, né? A gente nem conseguiu ver muito. E aí eu lembro que eu entrei em contato com você pedindo ajuda, né? Pra você me ajudar, rapaz, me ajuda a decifrar esse negócio aqui, que eu tô apanhando, me ajuda a pegar um atalho aqui, me ajuda a pegar os macetes aqui, o que significa isso aqui, o que é isso daqui, se isso aqui é ausência, se isso aqui é acrescentar. E aí foi muito bom isso, Eucleio, porque quando eu fiz a minha exegese do Hebreus 12, cara, para mim o Nestlé tava assim, ó, aberto. Falei, cara, olha só. É, e aí, meu, eu acabo ajudando muito, por quê? Porque eu não sou, eu devia ser até contratado pela igreja como professor auxiliar intercontinental, né, meu? Porque canto que entra. Porque às vezes o professor ele explica, mas ele explica de maneira geral. Só que cada Sim. professor entende de uma forma diferente. Por Sim, exemplo, e você tem trocentas matérias, então você tem muito conteúdo para ver, né? E às vezes a gente passa correndo mesmo, por exemplo. A gente teve matéria de Antigo Testamento, Pentateuco, você não consegue abordar tudo. Pô, você tenta abordar Gênesis ali e tal, e às vezes você precisa correr na história de Abraão e José para você conseguir abordar Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Senão você não vai conseguir. exatamente. Então, assim, tem essa questão da correria também e tal. Alguns alunos, não vou falar que alguns, né, mas já tive, porque o professor não pode me dar atenção. Eu falei, cara, mas isso é normal, isso aí acontece. Sim. Isso aí Agora, vou jogar uma para você aí, ó, que é do Nova Pitanga. Ele fez uma
uma reflexão aqui, né? Imagina a classe de escola sabatina, né? O Santana e o Clay. E aí eu queria te perguntar, nós tivemos uma lição de escola sabatina um tempo atrás que falou sobre que Jesus morreu no dia da Páscoa, né? O que você acha? Jesus morreu no dia da Páscoa? No dia da Páscoa. Ele morreu na sexta-feira, né? Na sexta-feira era dia 14, dia da Páscoa? O que você acha? Creio que sim, né? É o padrão. Isso aí não é um assunto que eu parei muito para estudar. Ele disse que ele morreu numa sexta-feira, sabadão ficou descansando e domingo ele falou: agora eu vou trabalhar. Levantou e. Eu lembro que eu estudei esse tema por conta própria, não é uma coisa que a gente vê muito na faculdade, a gente não fica abordando muito algumas questões assim, mas quando você tem curiosidade, você vai por conta própria, né? Na faculdade a gente aprende a pesquisar e você se vira. Isso. E é engraçado que a gente tem muito essa mentalidade que Jesus é o sacrifício pascual, Jesus, ele morre na Páscoa, mas na verdade ele não morre na Páscoa, ele come a Páscoa com os discípulos na quinta-feira, e ele vai morrer na sexta-feira, que é o primeiro dia dos pães asmos, que foi na sexta-feira que o povo sai do Egito, e é nesse momento que Cristo morre dando libertação. Então, isso é uma coisa bem legal que eu aparentemente não, com convicção discordo desse ponto da lição da escola sabatina, né? Que ela menciona que Cristo morreu no dia da Páscoa. Para mim, está muito claro nos evangelhos que, na verdade, não. Jesus ele morre na sexta-feira, no primeiro dia dos pães asmos. Ele come a Páscoa, até porque não faz sentido ele não comer a Páscoa no dia certo, né? Principalmente ele, né? Que diz que ele deveria cumprir a lei dos profetas, né? 10 anos de igreja, nunca parei para. 10 anos, né? É coisa que a gente vai fuçando, sabe? Você vai falar uma coisa aqui, eu também nunca parei para fuçar, né? Mas esse eu já parei, já li bastante já. Já discuti com o professor, inclusive lá da faculdade, foi muito legal. Discutir, né? Eu espero que o pessoal entenda, né? Discutir é no sentido que a gente está fazendo aqui, né? Não é discutir de discussão negativa, né? Rapaz, mas vou falar para você, cara. Você sabe que eu nunca prestei atenção nesse detalhe, velho? Sim, eu quando eu estava lendo Mateus, quando eu estava lendo Mateus para uma matéria, eu pensei assim, cara, vou pegar aqui e vou marcar certinho a última semana de Cristo, porque eu pensei, cara, não, quando eu tiver uma Semana Santa, eu quero pegar a porção ali de Mateus e fazer certinho o que aconteceu em cada dia, sabe? E contando a história assim pro pessoal na Semana Santa e tal. E você vai ver nos evangelhos, cai certinho, cara. A quinta-feira é a Páscoa. Jesus ainda fala assim, ó, vai lá preparar a Páscoa. E aí algumas pessoas dizem assim, não, Jesus comeu a Páscoa no dia diferente. Mas aí é Miguel. É Miguel. Cara, É muito. Essas coisas assim, Adolfo, que eu sinto prazer em estudar, sabe? É gostoso você abrir a Bíblia e você pegar assim, você, cara, poxa, eu sempre pensava que Jesus era né, no sacrifício pascual, inclusive no horário do sacrifício da Páscoa, tal, como assim? E isso é muito legal, isso é apaixonante para mim. Por isso que eu acredito que Deus me fisgou por aí, sabe? No estudo. é igual quando eu apresento, né? Eu chego, a gente até criticaram por causa de algumas falas nossas aqui acerca de Ellen White. Quando eu apresento que a igreja não é a noiva. Hum, Mas, quando eu faço um sermão apresentando que a igreja, Apocalipse? não só em Apocalipse, eu abro o Grande Conflito, página 423, abro a lição da Escola Sabatina Ah, Apocalipse, e aí eu vou em todas as parábolas que Jesus contou e vou explicando cada uma delas. a E eu vou, noiva, a esposa. mano, a igreja fica de boca aberta, velho. A igreja, de É. maneira geral, fica de boca aberta. Fala, pô, nunca tivemos um pastor que explicasse isso pra gente. Tem que vir aqui. E é um assunto tão simples, né? Se você ler, tá tão claro, né? Mas, tipo assim, passa batido, né? Que nem você falou de Jesus ali. Pô, passa batido, né? Às vezes você não pega assim, né? A minha esposa conversando com uma sobrinha aqui, e aí a minha esposa falou, não, o Adolfo ele explicou que a noiva não é a igreja. E a mulher batendo de frente com ela. Adolfo, vem explicar aqui. Eu falei, você quer que eu explique para você? Tá bom, peraí. Vim, peguei o Grande Conflito, eu já deixo a página marcada. Falei assim, ó, lê essa página aqui. Aí ela, mas lê em voz alta. Aí abriu. Deixa eu pegar o texto aqui. Enquanto ele pega o texto lá, Vida em Palavras, se você quiser mandar esse texto aí, eu acho que até sei qual que é o texto que você está mencionando, mas manda aí pra gente trocar Página uma ideia. 423. Deixa eu ver se. É isso aí. Página 426. Página 426 do Grande Conflito Original. Quando começa o julgamento divino.
página 426, página 427. Aí eu pedi para ela ler em voz alta essa palavra assim: ele para as bodas. A vinda do esposo aqui referida ocorre antes das bodas. O casamento representa a recepção do reino por parte de Cristo. A santa cidade, a Nova Jerusalém, que é a capital e representa o reino, é chamada a esposa, a mulher do cordeiro. Aí há a menção aqui, ó. Disse o anjo a João: vem mostrar-te a esposa, a mulher do cordeiro. E levou-me em espírito, diz o profeta, e mostrou-me a grande cidade, a santa de Jerusalém, que de Deus descia do céu. Apocalipse 21, 9 e 10. Claramente, pois, a esposa representa a santa cidade, e as virgens que saem ao encontro do esposo são símbolo da igreja. Mano, a mulher leu isso aqui, velho. A mulher leu isso aqui. Ela falou: não, mas peraí, eu gosto de ler o contexto todo. Não, você pode ler o contexto todo. Pô, aí, velho, aí daí não precisa explicar mais nada. Mas quando eu vou. Eu tenho um sermão que eu estruturei acerca disso aqui, velho. A igreja Legal. tá aberta, tá aqui, escrito. Isso não foi uma coisa que eu descobri. O cara que me deu estudo bíblico que falou para mim. Aí, Legal. Eu lembro que quando eu estava lendo o Apocalipse, lá em Apocalipse ele também faz essa diferenciação, né? Lá ele fala isso também. Eu falei, cara, peraí, como assim? Ah, poxa, caraca, não sabia que era assim. Aprendi diferente. As pessoas vão falando, a gente vai pegando as coisas diferentes, né? Então, Mas o que acontece? Deixa eu explicar para você, Paulo. É aquilo que a gente falou. É uma cultura. Porque quem é que crê que a esposa é a igreja? Você vai ver isso ensinado na igreja católica. Você vai ver isso ensinado na Assembleia de Deus. E aí, esse é um jargão que passa para o meio adventista também. sim, Entendeu? sem dúvida. Oxe. E Quer ver, como, né? quer ver um jargão que eu acho muito da hora, cara? Que quando eu descobri eu fiquei de cara também? Que o domingo é a marca da besta. Hum, É um jargão que o membro comum ele utiliza. Não, porque o domingo é a marca da besta. E aí você vê um monte de gente preocupada. Gente, calma, calma, calma. Se você lê Uriah Smith, se você lê os teólogos mais influentes do Adventismo, eles dizem que a marca da besta, o domingo vai ser a marca da besta após o decreto dominical. Até então, meu amigo, mais com calma. Vamos mais com calma dessa forma. sim. Por que eu tenho que enfatizar esse ponto? Porque muita gente está desenvolvendo uma teologia dominical ali em cima do domingo, coisa que ele não é ainda. É uma função que o domingo não tem, né? E aí, meu amigo, aí você tem um monte de equívoco. Aí você vê um monte de adventista falando besteira. Eu vejo muito adventista preocupado com o que a Igreja Católica diz e não preocupado com o que está acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo. E aí Uhum. vai, cara. Então, assim, é um pouco de estudo que aprofunda mais. Ô Pitanga, manda uma mensagem para mim que eu te passo o contato do Goulart, beleza? Do Paulo Goulart. Aproveita Fechou? que é sábado, eu não vou cobrar, hein? Ele É isso. paga, mano, via dízimo, cara. Via dízimo. É. Então, ó, então você tem que mandar o artigo e traduzido ainda, cara. Sim. Mas é muito legal, eu não sei se ele chegou a mandar o texto, mas é muito legal você estudar ali, Vida em Palavras, os textos de João. Provavelmente você vai se referir ali a João 19, quando João fala com relação ao sábado, né, que é a preparação pascual, ou o sábado grande ali do 19:31. É só você ler, e principalmente se você conseguir pegar essa expressão que aparece ali, você vai ver que em nenhum lugar essa expressão é usado para se referir a outra coisa a não ser que o sábado está chegando. E que aquele sábado não era o sábado da Páscoa, mas sim um sábado que caía na semana da Páscoa. Lembre-se que Páscoa e pães asmos é quase um termo, como que a gente fala? Corriqueiro, comum. Tipo, quase um intercambiável, sabe? Que você usa. Muitas vezes a Bíblia vai chamar Páscoa os pães asmos, que são 7 dias, ou os 8, né? E às vezes vai chamar pães asmos de Páscoa. Então é muito legal. Esse de João. Se você ler com atenção lá, você vai ver que na verdade João está se referindo ao sábado que cai na semana dos pães asmos, na semana da Páscoa, e não que a Páscoa cai no sábado. É muito, muito interessante isso, muito legal Da hora, estudar tem que isso. gravar um sermão sobre isso aí, cara. Grava um sermão Então é sobre muito legal, é um tema muito legal. Olha, João 19 ali, quando fala sobre isso, aí você leva os membros ali nos evangelhos para eles verem que essa expressão, né, o sábado grande, né, um grande sábado,
É uma expressão que se refere ao sábado que está chegando, né? Na verdade, acho que a Almeida usa perenal, acho que. Alguma coisa, uma palavra mais ou menos assim, agora me esqueci. Mas ela usa essa referência como uma referência ao sábado que está chegando, não à Páscoa. Interessante. Essa questão pascual é um assunto que eu nunca, sabe assim, sabe aquela coisa que você passa por cima e nunca analisou profundamente mesmo? Sim, tem coisas que. Cada um, né? Tem coisas que te chamam mais atenção, tem coisas que me chamam mais atenção, então. E assim é legal porque a gente vai trocando, né? Por exemplo, quando que você iria parar para pensar na noiva e na esposa, se não fosse alguém, talvez um dia ter falado para você e hoje você tem um estudo mais profundo. Então, essa troca assim é muito legal, né? A gente acha que o irmão lá não pode ensinar nada pra gente, muito pelo contrário. Eu tenho um estudo que eu tô, inclusive amanhã eu vou terminar ele com a igreja aqui, que é um estudo do que é a igreja, né? Como que surgiu esse estudo? Bem, um membro perguntou para mim o que significa igreja e mandou um vídeo de alguém explicando o que é igreja. Mas a explicação dele era terrível. Talvez até o Adolfo vai me crucificar aqui, mas muitos afirmam que igreja, o ek kalel, né? Eclesia, que vem do ek kalel, uma preposição mais o verbo. Mas não, cara, isso é uma furada. Isso é o que a gente chama na teologia de falácia do radical. Achar que toda palavra ela deriva da composição que tem nela. E aí, quando eu fui estudar, cara, eu vi que isso não tem nada a ver com ek kalel, né? Na verdade, o eclesia seria tipo congregação. Congregação. A gente tem Um conceito ajuntamento de pessoas, né? E disso. olha o raciocínio perigoso, Adolfo, que algumas pessoas chegam. Algumas pessoas dizem assim, não, igreja, ek kalel, né? Ek, que é uma preposição de alguma coisa de, né? De dentro de, que sai, né? De fora O ao lado. kalel é chamado, né? Então você é chamado de dentro, chamado para fora. E algumas pessoas chegam à seguinte conclusão, olha só que bizarro. Bem, se igreja significa chamado para fora, ser igreja é ser chamado para fora. Ser chamado para fora da própria igreja. Ou seja, ser igreja é chamado para fora da igreja. Olha a conclusão que algumas pessoas chegam. E algumas pessoas, nossa, que profundo. Para você ver, rapaz. Não, na verdade eu vou, agora que você me chamou a atenção para isso, eu vou ver se eu gravo um vídeo sobre isso e coloco no meu canal e também coloco aqui e faço um aqui para a liga. Sim, muito O que legal. acontece? Quando a gente pega, por exemplo, e Moisés chamou o povo, ajuntou o povo, é eclesia, né? Quando ele junta o povo, na Septuaginta, tem uma palavra hebraica que me fugiu agora, ela é traduzida por eclesia, que é o ajuntamento desse povo, que é um conceito diferente do que a gente tem de igreja hoje. Porque igreja hoje, a gente se refere à instituição, a igreja adventista, a igreja Assembleia de Deus. A gente se ajunta na igreja adventista. Então, quando a gente fala igreja, a gente se refere à igreja adventista, igreja católica, Uhum. igreja de Deus. Na nossa mente, igreja já é um edifício, né? Só que o conceito de igreja hoje é diferente do conceito de igreja no primeiro século e é diferente do conceito de igreja no tempo de Israel. Porque no tempo de Israel, igreja era Israel. Israel era igreja, era o ajuntamento de Israel formava a igreja. Uhum. No período neotestamentário, igreja era o ajuntamento das pessoas que estavam crendo em Cristo. Que Sim. se reuniam na casa de alguém ou se reuniam numa sinagoga. Aí, mas foram expulsos da E é muito sinagoga. legal, porque você falando isso, quando você vê o uso da palavra igreja, você vê que o movimento que a Bíblia faz é totalmente diferente da conclusão que as pessoas chegam, né? Enviados, chamados para fora, quando na verdade igreja é o quê? É juntar, é ajuntamento, é congregação. É ajuntamento. Então, assim, o que acontece? É que as pessoas, elas buscam o significado da palavra mais literal, que não está errado, é uma parte do estudo, mas não faz o estudo diacrônico, a mudança que essa palavra foi tendo até chegar aos nossos dias. Não levam em consideração a diferença cultural. Então, Uhum. isso foi uma coisa muito legal, cara. Até aprendi com aquele pastor que tentou mudar a igreja, o sistema de culto da igreja. Por que nós vamos para a igreja às 9 horas da manhã? Isso é legal, hein? Por que a gente vai para a igreja sábado de manhã, 8 horas da manhã, e não às 7? É porque você tira leite da vaca antes de, né? Não, É aí você assim.
para observar e falam, peraí, como é que era o público adventista lá nos Estados Unidos? Era um pessoal que trabalhava na roça, era um pessoal que tinha a sua própria fazenda, tinha lá seu próprio animal, e às vezes ficava longe para ir para a igreja. Uhum. Ia de carroça, ia de bicicleta, né? Às vezes nem sempre, às vezes ia a pé. O que acontece? Então, para eles chegarem às 7 horas da manhã na igreja era muito difícil. Era muito difícil. Porque, pô, para mim ia ser uma beleza. Chega na igreja às 7 horas da manhã e sai às 10 da manhã, sai às 11. Aí você almoça no horário normal, que você sempre almoça, né? Não, a gente chega às vezes 9 horas na igreja e sai meio-dia, meio-dia e meio. Tem igreja que é assim. Então, o que acontece? O público que a igreja surgiu e desenvolveu essa cultura de chegar às 8 horas da manhã na igreja era um público de pessoal que vinha mais da roça. Uhum. Só que nós que crescemos na cidade, já crescemos em cidades maiores, 100 mil habitantes, 50 mil habitantes, essa cultura é diferente. Só que a gente manteve aquela tradição de chegar na igreja às 8 horas da manhã. E aí isso atrapalha todo o seu sistema de almoço, cara. E aí, por isso que tem gente que bate 11h30 da manhã, já tá varado de fome, que é louco, que quando o cara tá varado de fome, tá começando o sermão. E aí, meu amigo, só, amigo. Só respondendo uma coisa aqui que o rapaz pediu ali, o Nova Pitanga, mandar o artigo sobre a Páscoa. Na verdade, eu não sei se tem um artigo. Talvez se você tentar pesquisar, você vai encontrar um artigo. Eu fui cavando mesmo, estudando. Tem livros que mencionam isso, comentários bíblicos que mencionam isso. Tem aquele livro do Astronomia também, que aborda esse tema. Então, eu desconheço se tiver algum artigo específico, tá? Me perdoe que eu realmente não sei se tem um artigo, mas talvez se você conseguir encontrar, você cavar e pesquisar um pouco em alguns sites de pesquisa teológica, você talvez pode encontrar algum artigo sobre isso, ok? Mas você vai ter que pesquisar em alguns comentários, tem alguns livros que falam sobre isso. Se você ler os evangelhos, você vai conseguir ter um bom raciocínio para conseguir pegar isso. E naquele livro do Astronomia também tem isso, beleza? Só não sei se tem um artigo específico, né? O Vida em Palavras ali mandou os judeus, eles não quiseram entrar na sala de julgamento para não se contaminar, né? Para não comer a Páscoa. É João 18, 28. Esse texto, Vida em Palavras, ele não se refere à refeição pascual, ok? Mas às refeições que aconteciam durante a festa da Páscoa, ok? Que eram vários dias, ok? Então, eu sei que muitas pessoas utilizam esse texto, mas é só você dar uma pesquisada ali. Talvez você encontre até na Mishnah alguma referência sobre as Hagigah, que são as refeições que aconteciam durante o período ali dos pães asmos. Você vai ver que eles estão se referindo a isso, ok? Porque eles deveriam ficar 7 dias comendo essas ofertas e tal. Então, isso é uma alusão às refeições que eles tinham e não à refeição pascual em si, ok? Só respondendo para ele ali. Que é o capítulo 19 e o 18, que tem algumas referências ali que parece confundir um pouco a nossa cabeça. Porque ele desconhece a questão cultural, cara. Bem interessante isso aí. Sim, mas é muito legal se você pegar. E se você vai ver o fluxo ali, você vai ver que o Evangelho de João, ele segue a cronologia dos evangelhos sinóticos, né? Só que quando você chega no 18 e 19, em 3 versículos, você desloca a Páscoa porque ele fala da preparação pascual e do sábado grande, achando que a preparação pascual ia ser no sábado à noite, né? Ou na sexta-feira à noite, quando na verdade o que ele está falando é que aquele sábado ia ser grande, porque ia ser um sábado dentro da semana. E a referência do 19:14, que diz assim, ó, e era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. Esse verso, quando fala preparação da Páscoa, preparação pascual, a Almeida traduz um pouco diferente, eu acabei pegando essa daqui. Essa referência, se você pegar essa expressão no grego, você vai ver que essa expressão é a referência do pôr do sol, que está chegando o sábado e não a Páscoa. É muito legal esse tema, é bem bacana. Eu quero pegar aqui o comentário do Pitanga. Vai ficar de dever de casa. O Pitanga e o Vida Sem Palavras estão interagindo bastante. Então, agradeço aí a participação de vocês, também o Diego Guerra, que falou sobre tradução. Vocês que fazem as lives, gente, não é verdade? Bateu 1h30, a gente fala. Depois de 1h30, a gente começa a responder perguntas. É assim que funciona as lives.
O Pitanga, ele colocou assim, oxalá que todos os aspirantes saíssem com esse nível de comprometimento com a obra, né, com o estudo bíblico, o Pitanga mencionou. Isso me lembra uma história muito, muito legal, cara. Pitanga, quando surgiu o seminário IAP, cara, que eu na época que eu estava lá, eu vi isso aí, surgiu o IAP. E eu vi a primeira turma que foi não é que eu conheci, mas teve um rapaz que eu conhecia que foi. E, meu irmão, quando eu vi a figura, cara, eu falei, não, esse cara vai estudar para ser pastor. Não que o cara pregava, fazia as correrias dele e tal, era alguém até conhecido na região. Mas, meu irmão, cara, o tanto de asneira que ele falava. E aí, bicho, o cara saiu do seminário do mesmo jeito. Virou Ele só pastor. passou. Passou. Então, assim, recebeu chamada e tudo. Quem sou eu para falar alguma coisa, mano? Se os malucos lá provou ele, eu que sou peão de obra, vou falar alguma coisa contra? Eu também me... Mas sabe, tinha um professor que falava assim, olha, alguns de vocês aqui vão passar pela faculdade. Vão passar. Vão passar. Mas alguns de vocês aqui, a faculdade vai passar por vocês. Entendeu a diferença? Sim. Uns vão só estudar para a prova. Outros vão realmente internalizar. Isso é fato, né? Acontece. Acontece. Em qualquer curso, em qualquer coisa que você tem esses dois tipos. Na faculdade de História eu só passei raiva, mano. Cara, pensa num cabra que passou raiva na faculdade de História, velho. Teve um trabalho, um dos últimos trabalhos que eu fiz, tinha que escrever um artigo defendendo o funk. Imagina, cara. Não duvido que você conseguiu. Não duvido. Eu tirei nota, cara. Eu tirei nota. Mas assim, eu mencionei Cazuza, eu mencionei Legião, eu mencionei Tom Jobim, né? E aí eu fui muito irônico, né? Falei, gente, eu até coloquei eu já comecei o artigo citando um grande funkeiro que fez uma grande música chamada Meu Pau Te Ama. Cara, precisou de 2 autores para escrever isso. Falei, meu Deus, cara, eu comecei a suar, mano. Eu suava de raiva. Meus dedos destilavam óleo. Cara, essa frase ela é tão profunda, tão poética, que até me lembra, faz parte do meu show de Cazuza, né? Me lembra Tom Jobim, cara. Tom Jobim é o Zé Ruela perto desse cara. E aí fui colocando. Imagina você vai conversar com o futuro sogro, né? Você tá namorando a mina, vai se apresentar pro sogro, e aí você vai cantar essa música que você ouviu, que você compôs. Cara, é de genialidade. Eu tirei nota, cara. Incrivelmente eu tirei nota nesse trabalho, porque eu falei, meu, não dá. Eu não duvido. Agora imagina, minha esposa está fazendo psicologia, né? Imagina o que ela não enfrenta ali, né? Com essas ideologias e todas essas coisas, né? Chega a ser bizarro algumas coisas. E é engraçado, na faculdade as matérias que eu mais odiei foram as matérias que eu tirei a melhor nota. E as matérias que eu mais gostei foram as que eu tirei as minhas menores notas. Teve uma matéria que eu gosto muito, eu gosto muito, até comecei a fazer uma licenciatura em História, mas percebi que não é para mim esse negócio. Mas eu gosto muito, foi muito prazeroso fazer essa matéria, que é História do Adventismo e Dom Profético, onde a gente pega a história da igreja, a história de Ellen White. Foi muito gostosa. Mas, rapaz, eu tive uma dificuldade com essa matéria, porque eu tenho muita dificuldade de gravar história, gravar nome, sabe? Gravar sucessão de acontecimento, eu tenho muita dificuldade de gravar. E, rapaz, estudei, li, mas fui na média aqui, ó. Essa foi a minha pior nota, foi, acho que 8, 7. Foi a minha pior nota. O resto tudo era melhorzinho, né? Mas essa história do Adventismo foi judiado. Apesar de ter gostado bastante, mas... Não, mas teve matéria que eu particularmente me apaixonei. Cara, eu aprendi coisa nova e não tirei nota. Assim, tirei a nota da média, 7 para passar, mas, pô, mano, pelo que eu gostei da matéria, eu poderia ter tirado pelo menos um 9 e tal, né? Sim. Faz parte, né? Coisas da vida. Então, assim, tem pessoas e tem pessoas, o Pitanga, por exemplo. São poucos teologanos.
Se a gente olhar, vamos lá, tem 40 alunos no NASP, tem 40, vamos pôr uma turma no NASP, uma turma no IAP, uma turma no FAAM, uma turma tem o FADBA, né, o lá da Bahia, né, da Bahia. São 160 alunos por ano que entram. Se entrou 5 ou 6 teologandos, 7, não vamos por uns 10, se entrou em contato comigo uns 10 teologandos, foi muito. Por quê? Eram pessoas que estavam querendo aprender mais sobre grego e crítica textual. Um deles está aqui na minha frente, tá na frente de vocês. Um deles que entrou em contato comigo foi o Paulo. Então, assim, fazer o quê? Vou só mostrar não sei se eu posso transmitir minha tela aqui para mostrar uma coisinha. Só você colocar em compartilhar tela, clique embaixo, compartilhar tela. Aí você escolhe a tela que você vai compartilhar e aí eu mostro aqui para o pessoal. Vou responder a pergunta elaborar um pouco mais a pergunta do rapaz ali. Olha só que interessante, aquele verso de João 10:14, e era a pereceve pascual, né? Diz aqui, né? Essa aqui diz a preparação da Páscoa. Olha que interessante quando você pega essa palavra aqui, preparação, né? A preparação da Páscoa. Quando você pega no mesmo capítulo de João, você vai ver no verso 42, dizendo que ali, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Que preparação era essa? Era o sábado. Quando você vai lá para Lucas, você vai ver, e era dia da preparação e começava o sábado. Em Marcos, ao cair da tarde, por ser dia de preparação, isso é, a véspera do sábado. Em Mateus diz a mesma coisa. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, dirigindo-se a Pilatos. Então, só para terminar de elaborar a pergunta dele ali, que é com relação a pereceve pascual, né? Preparação da Páscoa. Esse termo ali é usado sempre para se referir à preparação do sábado, ok? Sempre ao pôr do sol. Não uma referência que estava chegando a Páscoa, mas que estava chegando o sábado. Então, isso é uma coisa interessante, hein? Pô, da hora, cara. Tá vendo? Então, quando a gente vai estudar Bíblia, pastorado, o negócio é cabuloso, cara. É cabuloso. Mas é muito, muito gostoso, sabe? Terminei de preparar agora os 2 bimestres para as crianças. Rapaz, 125 slides. É slide, hein? Mas é muito gostoso, sabe? Porque eu recapitulo as coisas, está sendo muito bom. Estou recapitulando o Antigo Testamento. E está sendo muito legal até agora nessa lição, né? Tem aquele negócio do verso 1, né? As pessoas dizem assim, não, porque o verso 1 tal, fala da criação do universo todo, né? E depois, no verso 2 em diante, especifica da Terra. Mas quando você vai para a sequência ali do verso, você vai ver que o fluxo não parece dizer muito bem isso, né? Claro que o Jacques Ducan, ele diz que há essas duas possibilidades, né? Mas eu vejo mais no texto uma sequência. Inclusive, você vê o Vav ali, né? Que é o E. Então, no princípio criou Deus, os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia. Então, você vê uma continuação, você não vê uma quebra da narrativa. Então, é muito legal. Então, eu não estou aproveitando para recapitular o Antigo Testamento. Não, é assim mesmo, é assim mesmo. Quando a gente vai estudando, a gente sempre aprende mais, né? Isso é a importância, por exemplo, de escola sabatina, tá do lado de professor, quando você tá no lado de aluno é uma coisa, mas quando você passa para o lado de ser professor, o nível de pesquisa é outro. Isso aí é fato. Sim. Sem dúvida. Sem dúvida. O rapaz ali perguntou. A tradução não seria o problema, na verdade, o problema é a nossa pré-concepção, né? Quando você fala assim, preparação pascual, você já acha que é a preparação da Páscoa, né? Quando, na verdade, é a preparação do sábado, que o sábado vai cair no dia da Páscoa, que é a semana da Páscoa. Bom, Goulart, a gente já bateu 1h50 de live. Aí pela vinda. Se quiser vir mais vezes, é só falar que a gente faz a live aqui. Show. Entendeu? Sabe, a gente marca um dia para falar sobre igreja, aí a gente troca uns assuntos legais. A gente pega um tema mais... A intenção hoje não era falar tanto de teologia, mas sim da sua caminhada, de como está sendo a experiência. Né? Sim, muito bom, muito bom. Muito a primeira live sempre é assim, a primeira live é para apresentar o cara,
para o pessoal... Depois desossa. Depois desossa. E você só tá o osso, né, mano? Mas, ó, eu lembro que nessa pesquisa que eu fiz, eu ousei discordar do Lonida, né, do dicionário. Então, essa pesquisa do Igreja foi muito legal, né? Então, não sou do calibre dele, mas ele é um cara muito top, muito bom dicionário, mas nessa questão de Igreja, ele dá uma opinião, assim, que não parece ser muito válida. Então, é muito legal estudar sobre esses temas, assim. Claro que são temáticos, né? Não é expositivo nem textual, né? Mas é um tema legal. Cara, todo estudo ele tem que ser com um todo, né? Você estudar só grego não resolve explicação. Ajuda em muitas coisas, mas não responde tudo. Sem dúvida. Se a gente pode falar numa próxima live sobre, por exemplo, Jesus violava o sábado, tem um texto lá em João que fala que Jesus violava o sábado. Pô, como é que a gente E aí você explica? vai no grego, violava, mas é violava mesmo? Era violava mesmo. Aí você vai no grego, era violava mesmo. Aí como assim? Aí você vai para a explicação contextual, a fala, quem está falando, por que ele está falando, ele está dizendo do que, quando, e aí assim vai, né? Se essa palavra ela tem esse significado, mas será que ela pode ter uma outra explicação? E aí vai. Então, não é só o grego, não é só o conhecimento grego, não é só o conhecimento da gramática, existe o conhecimento contextual. Você acabou de explicar um assunto pelo contexto dos evangelhos. Pô, pelo contexto dos evangelhos fica claro, não precisa de um dicionário de grego, é só olhar no contexto dos evangelhos. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E é um negócio legal porque as coisas andam de mãos dadas, né? Você pega a teologia, que é o conceito ali do sábado, né? Com o grego, né? Então você vai nos dois, se você tirar os dois de mão dadas, você constrói um negócio meio estranho, né? Mas se você juntar a teologia com a pesquisa ali, então o negócio casa bem e você entende bem o sentido, né, do negócio. Sim. Show de bola, então. Muito obrigado aí pelo convite, Adolfo. Agradeço muito aí, a gente, parceiro aí, apesar de a gente não conversar muito, né? Conversamos bastante em 2019, mas sempre fica à disposição aí, quando precisar, estamos aí. Beleza, então. E peço perdão porque eu não falei sobre liberalismo, tá, gente? Que se a gente fosse caminhar para o liberalismo, a gente descambava da live.